Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, mas é a única opção. O nosso convidado de hoje é mais do que especial, porque ele vai trazer um assunto aqui muito comum, que é: será que para ter um resultado acima da média, você precisa ter uma idade mínima? Ele vai, além de contar os seus resultados, contar um pouco do processo e do que aprendeu nesse processo de gerar um resultado acima da média. Davi Braga, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Quando eu cheguei, eu entendi um pouco mais da sua filosofia, do que você prega, e está muito condizente com o que eu acredito e com o que eu prego para as pessoas. Então vai ser um prazer bater um papo desse assunto que eu não só sou apaixonado, como na verdade é meu propósito de vida. E é literalmente minha posição de potência. E a gente vai falar sobre isso ao longo desse papo aqui, vai ser muito massa. E eu já fiquei, quando a nossa assessora nos passou que a nossa reunião era hoje, a nossa entrevista era hoje, eu fiquei muito feliz e fiquei muito curioso, cara. Porque geralmente nesse processo da gente de transformar o nosso potencial em potência, ele leva um tempo muito maior do que você, por exemplo. E eu já quero começar a entender, assim, cara, como que o Davi ficou digitalmente conhecido e como que surgiu como se transformou esse potencial em potência tão cedo, cara? Mas levou um tempinho, pô. Eu tenho 21 anos de idade, mas já tenho mais de 9 anos de experiência empreendendo, trabalhando e fazendo acontecer, né? Eu tive a ideia do meu primeiro negócio, minha primeira startup com 12 anos de idade. Mas muita gente acha que eu comecei a empreender ali, mas não foi. Antes eu já vendia chiclete, já vendia cupcakes, já vendia material escolar, coisas básicas e simples, mas que foram experiências que me trouxeram muito aprendizado, e aprendizado que foi a minha bagagem, minha faculdade do empreendedorismo da vida, para que eu entendesse como fazer para vender um produto, como ofertar um produto para as pessoas. E teve um caso que foi muito marcante para mim, que foi um dia, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, eu não sei bem a idade, mas que eu vendia cupcakes no colégio, juntei dinheiro e eu fui até uma loja e comprei minha primeira TV com meu próprio dinheiro. Com 12 anos? Com 12 anos. Eu lembro até hoje, era o Smart TV 32 polegadas, que eu tinha pedido pro meu pai, pra minha mãe, nenhum deles queria dar, porque meu pai nunca fez nada por mim, nunca me deu nada além do presente de Natal, Ano Novo e Dia das Crianças. Se eu pedisse presente, essas coisas, ele não me dava. Abrindo parênteses, meu primeiro celular o que comprei, meu primeiro computador o que comprei, tudo foi com meu dinheiro, porque ele não me dava essas coisas. E naquele dia que eu comprei aquela TV, pra mim foi uma experiência muito marcante, porque eu vi que através do meu próprio esforço eu poderia ter o que eu quisesse na minha vida e que eu não precisaria depender dos meus pais para que isso acontecesse. Então, sabe quando a gente tem uma virada de chave de mentalidade? Foi ali naquele momento que eu entendi que quanto mais eu me esforçasse, mais resultado eu teria. E quanto mais resultado eu tivesse, mais liberdade de poder optar por fazer as coisas que eu quisesse, comprar o que eu quisesse, eu teria sem depender de ninguém. E foi justamente com essa mentalidade de buscar essa liberdade para mim mesmo que me fez com que eu trilhasse toda a minha jornada empreendedora até então, sabe? Tá, mas então, pra esse resultado acontecer, foi fundamental o teu pai não te dar nada, porque talvez se ele tivesse te dado um apoio aí Obrigado. maior, ele teria tirado essa vontade de empreender. Meu pai foi genial nisso e E foi me lasquei aqui. foi por querer, assim? Foi algo Foi. proposital? Na verdade, o que aconteceu é que essa educação que o pai dele aplicou na vida dele. Só que o pai dele aplicou sem método. O pai dele era meio brutão, ele ainda tá vivo, meio brutão, meu avô. E aplicou com ele no, tipo, se vira, velho, toca a tua vida. Sabe aquela história de não dar o peixe? Meu avô fazia pior, ele falava: se pesca com a tal de vara, se vire pra encontrar onde é o rio, e eu preciso que você traga o peixe aqui, não é só um, são dois, um pra mim e um pra você. Então essa era a educação que meu avô aplicou na vida dele, e meu pai começou a ter resultado muito cedo. E o que meu pai fez foi meio que buscar encontrar uma maneira de trazer uma metodologia. Porque ele viu que funcionava. Viu que funcionou, mas por amor, sabe? Mais leve. Era muito mais uma educação empreendedora do que uma ditadura empreendedora. Tem muita gente que acha que eu fui obrigado a fazer o que eu fiz desde criança. Não fui, não. Se tem algum gênio estratégico por trás, sou eu mesmo, que desde pequeno eu sempre tive essa cabeça cara pra frente, de usar minha idade para tomar vantagem, para aparecer mais nos lugares, para obter mídia espontânea dos jornais, dando entrevistas e tudo mais. Então, eu sou muito grato por tudo que meu pai me fez, e eu não tenho dúvida que foi genial essa maneira que ele encontrou de me educar e nos educar, porque eu tenho 2 irmãos e ambos são empreendedores também, que trouxe resultado e que deu certo, sabe?
Tá, mas quando você começou a vender esses cupcakes, começou a empreender assim tão cedo, você imaginava que ia tomar essa proporção ou o seu objetivo mesmo era, tipo, ter a TV, ter o celular? O que você imaginava que ia ser de resultado? Eu só entendi o que eu tava fazendo quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive que abrir CNPJ e começar a pagar imposto. Ali foi o único momento que eu entendi que eu tava fazendo é empreender. Até então não fazia ideia. Até então era, tipo, algo pela TV, por essa coisa menor, Até assim. então era diversão. Diversão. Eu tava me divertindo, sabe, usando a minha capacidade pra alguma coisa bacana. Vocês podem me ver assim, seguro, confiante e tudo mais, mas nem sempre foi assim, não. Eu sou um cara que tem um nível alto de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, e eu também sou dislexo. Então eu tive uma dificuldade gigante no colégio, e eu falei isso em poucos podcasts, eu acho. Teve um professor meu de matemática que falou que eu ia ser uma vergonha para os meus pais, que eu nunca seria nada na vida, que eu seria uma vergonha para minha família mesmo, porque eu não ia bem em matemática e porque eu não era disciplinado sobre a perspectiva dele. Literalmente eu não me encaixava naquele sistema, naquele quadradinho do sistema educacional padrão de ensino, sabe? E o que foi que eu fiz foi buscar, caramba, no fundo eu sentia que, bom, eu não sou tão ruim assim como estão falando, deve ter alguma coisa em mim que me destaca das outras pessoas. E eu comecei a olhar para mim mesmo, intuitivamente, e comecei a perceber quais eram as habilidades que eu tinha. E aí eu vi, cara, eu sou desenrolado, eu sou resolvedor de problemas, eu sou criativo, eu sou muito ágil para resolver problemas, para fazer as coisas. Eu falo bem, eu me comunico bem, eu sou um cara muito sociável. E eu olhei para isso e falei, caramba, como é que eu faço para usar essas minhas capacidades, essas minhas potencialidades de uma maneira estratégica? E foi aí que eu comecei a vender os cupcakes. Óbvio, eu queria comprar a TV. Eu queria ter liberdade, conquistar aquela liberdade. Mas no final das contas, o que eu tava fazendo era simplesmente provando para mim mesmo de que eu tinha, sim, capacidade de fazer coisas gigantes e que eu não nasci pra ser uma vergonha pra minha família. Sabe? Cara, e um dos pontos em comuns das pessoas que passam por aqui é justamente isso. Duas coisas que eu vejo muito forte, assim, a primeira é quando tem alguém que acredita em você, o processo ele toma uma proporção muito maior, né? E eu percebi isso muito nitidamente. E o segundo é que, cara, antes da pessoa gerar um resultado muito, muito expressivo, ela passa por um momento, assim, muito desafiador interno. Ela passa como se fosse o que a gente chama de fundo do poço, né? Eu não sei se foi o fundo do poço ali, cara. Eu só tinha 12 anos de idade, eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas emocionalmente falando, aquilo Não sei se foi feriu muito. Feriu, mas não foi o fundo do poço, não. Até porque eu acho que eu não tinha capacidade de entender e de compreender o que seria um poço ou o que seria estar no fundo do poço. Então, tipo, eu não tinha métrica pra conseguir colocar aquele sentimento em alguma caixinha. Eu sei que me feria muito e que me fazia mal. Mas eu não sei se eu tive a consciência de entender, caramba, eu estou no fundo do poço, eu vou lutar pra sair desse poço. Foi muito mais natural e muito mais intuitivo. Então, se as pessoas quiserem falar alguma coisa, Davi, você teve sorte, talvez a minha sorte tenha sido, primeiro, ter nascido num lar onde eu tive a capacidade de fazer com que as sementes que eu tinha dentro de mim fossem germinadas, crescessem. Eu brinco assim, é como se eu já tivesse nascido com sementes. E eu nasci num lar que tinha um solo fértil para que essas sementes crescessem. Então, Davi, será que se você não tivesse nascido na casa onde você nasceu, no lar que você nasceu, você teria se tornado empreendedor? Eu não sei. Talvez sim. Talvez aquela semente demorasse um pouco mais para germinar, mas talvez sim. Mas não adianta ficar perdendo tempo se sim, se não, se sim. É muito melhor focar no fato. O fato é que eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. E que hoje eu vivo o meu maior sonho de gerar resultados, gerar prosperidade e de ter a liberdade que eu sempre quis Cara, ter, eu sabe? acho assim, ó, um puta do mérito o cara aproveitar a oportunidade. Porque o que a gente mais vê hoje é que muita gente nem aproveita as oportunidades, pô. E, Então, pô, só nascer num lar desse não é o suficiente você não aproveitar, pô. Sim, é a verdade. Só que muita gente não enxerga dessa maneira, porque muita gente tem o seu Deus como dinheiro, né? Acha que o dinheiro resolve todos os problemas, e o que a gente mais vê por aí é a pessoa com muito dinheiro, mas com muito problema também. Exatamente. O dinheiro facilita a vida das pessoas, dá conforto, dá tranquilidade, dá liberdade, mas não resolve tudo. Lá em casa, eu nasci num lar que, pra mim, o meu maior privilégio que eu tive na vida foi ter tido o exemplo que meu pai me deu. Muito mais do que o dinheiro que ele pôde me proporcionar. Óbvio, as oportunidades facilitaram e potencializaram minha jornada, eu sou muito grato por isso.
Mas 99% dos meus amigos tinham mais oportunidade do que eu na época. E eles não chegaram nem um milésimo, sem arrogância, sem nada, de onde eu consegui chegar com 21 anos de idade, sabe? E é muito fácil para as pessoas jogarem pedra em mim. Muito fácil. É só você pensar no seguinte. Tem pessoas que têm 40 anos de idade aí, que podem estar assistindo a gente, e que no momento que vê um moleque de 21 anos de idade, que já saiu na Forbes, que é milionário desde os, sei lá, os 15, 14 anos de idade, que já ganhou muito dinheiro, que tem sucesso, que tem resultado, que é feliz, que tem liberdade, que, cara, viaja o mundo inteiro, vai pra onde quiser, tem uma namorada linda. É muito fácil para que isso toque direto no botão do eu sou um merda dessas pessoas, sabe? E Muito para elas me descredibilizarem, é muito mais fácil muito mais fácil descredibilizar mentalmente aquela pessoa pra diminuir ela, pra falar, não, mas pra ele foi muito fácil, por isso, ou então ele é um merda, por isso, do que ter que lidar com o fato de que, cara, eu tenho 40 anos e eu tenho menos resultado do que o moleque de 21. Teve uma situação numa palestra que eu fui fazer, eu faço palestras no Brasil inteiro e sou apaixonado por isso. E nessa palestra teve um cara que ele literalmente se levantou e falou assim, você é um merda. Com essas palavras? Com essas palavras desse jeito no meio da palestra. Aí eu olhei pra cara dele e falei, quantos você tem? Ele falou, tenho 30 e poucos. Aí eu falei, você mora com seus pais, né? Aí ele falou, sim, moro. Falei, você já conquistou o que na vida? Ele falou, tenho diploma de direito. Falei, você já advogou? Não consegui passar na OAB. Eu falei, então é muito fácil pra você me chamar de merda, né? É muito fácil. Você não tá falando de mim, você tá falando de você. Na verdade, é uma projeção do que você gostaria de ser, que você não tá conseguindo ser, e você prefere canalizar toda essa frustração que você tem pra mim. E pela tua maneira de agir, é bem forte essa frustração que você tem. Porque pra te levar a levantar e me chamar de merda, tem que ser. Cara... Fora a coragem, o cara tem que ter isso, né? Parabéns, eu aplaudo e admiro a coragem dele. Pelo menos ele teve a coragem de abrir a boca. Muita gente poderia estar pensando aquilo, mas não teve a coragem de falar. E eu fiquei com pena, o cara levantou e começou a chorar, cara, saiu da palestra e foi embora. Cara, mas é porque quando desperta esse sentimento nas pessoas, ela tem duas opções. Ou ela pega essa energia que gerou e fala assim, pô, vou crescer, que dói pra caramba e vou gerar os meus resultados, ou eu vou diminuir o cara pra gente continuar do mesmo tamanho. É muito mais fácil eu descredibilizar alguém, eu diminuir alguém pra continuar, pra parecer semelhante com aquela pessoa, cara. É o que mais dói, inclusive eu acho que eu até vi esses vídeos virais que viralizam assim no TikTok e tal, que eu vi que definiu tudo isso que a gente tá falando, que foi o Felipe Tito falando assim, cara, o que dói nas pessoas é saber que saiu do mesmo lugar que você e não tá onde você tá hoje, pô. Deve doer demais pras pessoas. E aí eu fico imaginando assim, cara, a gente que se preocupa com as pessoas e que quer impactar de alguma maneira, a gente tem muito aquele olhar, cara, mas por que acontece isso com alguns e não com os outros, né? E, cara, eu vejo que é muito mais, assim, ó, sobre a pessoa realmente se desprender do que os outros vão pensar. Cara, como é que foi pra ti você se desprender dessas críticas? Porque, cara, um número muito pequeno de pessoas com 15 anos empreende ou fala de negócio. Mano, você vivia num ambiente muito diferente pra sua idade. Como que foi lidar com esse ambiente diferente e você lidar, talvez, com as inconformidades das pessoas em relação a isso, pô? Não foi fácil, não, cara. Para pra pensar assim. A gente tá em 2022, né? Se eu não tô errado. É, isso aí. E eu comecei a empreender em 2014. Então, hoje existem vários jovens que estão empreendendo e que conseguem ganhar um destaque e eles recebem muitas pedradas. Só que hoje já se fala muito de empreendedorismo, de startup, de jovem protagonismo, de vários assuntos que trouxeram para a normalidade, para a naturalidade, jovens empreenderem. Imagina em 2014 como é que não era. Então, eu fui o primeiro jovem do Brasil a ganhar destaque por estar empreendendo. E não tinha nenhum outro case antes. Então eu se via ali de bode expiatório da galera descendo a madeira em mim, velho. Descendo a madeira. E com 13 anos, quando eu comecei a ir pra mídia, a minha personalidade, assim, ela ainda estava sendo formada, né? Não estava completamente fechado ali a minha personalidade. Então, com certeza, eu sofro as consequências disso até hoje. Não foi nada fácil, velho. Não foi nada fácil ter que lidar com isso. Mas cada crítica que eu recebia, eu canalizava, eu vou provar pra essa pessoa que ela tá errada. Cada uma delas. Uau. Então, desde sempre, pra mim, automaticamente entrava nesse gatilho. Vou provar que ela tá errada e vou fazer o que for necessário pra que ela tem duas possibilidades. Ou ela vai me engolir, ou ela vai me engolir. Eu vou ser tão grande que vai chegar num ponto que ela não vai ter como mais me criticar, porque contra resultados não há argumentos.
Exatamente. Então eu coloquei isso na cabeça e hoje várias dessas pessoas se tornaram até seguidores e acompanham e falam assim, caramba... Te aplaudem lá, muitas vezes. Ou então, às vezes, até nos bastidores, né, escondido. Cara, o moleque é foda. Mas eu não vou criticar ele aqui, mas nos bastidores ele tá aplaudindo, sabe? Cara, e eu lembro assim, eu até pensei sobre isso ontem, que eu pensei, quando eu tava na faculdade, eu meio que comecei a ter esse contato com esse desenvolvimento pessoal, eu comecei a entender outras possibilidades, comecei a consumir mais livros também. O ambiente que você vive, esse ambiente universitário, ele não tá pronto pra isso. Então os meus amigos, que eram, tipo, meus amigos de que a gente saía pras festas, todos os caras que começavam a rir. Mano, o que você tá lendo? Ah, vamos sair hoje. Não, pô, não dá, hoje eu vou estudar. Mano, o que você vai estudar? Tipo, né? É muito diferente. E aí, cara, beleza, eu meio que naturalmente você acaba se afastando. E eu vejo hoje muita dessas pessoas começando a trilhar o mesmo caminho do desenvolvimento. Aí me veio um insight seguinte, cara, todo mundo que tem uma ambição um pouco maior do que o normal vai querer em algum momento se desenvolver. E vai ter que passar por esse processo. Então o único jeito da pessoa não passar por esse processo é se ela não tem uma ambição um pouco elevada para não ter que se desenvolver em algum momento. Eu acho que não. Independentemente dela ter ambição ou não, ela vai ter que se desenvolver porque desenvolvimento é um processo natural. A própria consequência da falta de desenvolvimento dessa pessoa vai fazer com que ela queira e... nem queira, mas que ela tenha que se desenvolver para se adaptar a essa nova realidade que ele está vivendo como consequência das atitudes negativas que ele vem tomando pelo resto da vida. Acho que a gente tem um imã que faz com que a gente se desenvolva de qualquer maneira, querendo ou não. A diferença é que esse processo ele pode ser potencializado, ele pode ser pelo amor ou pela dor. Pela dor é consequência. Então como se fosse numa escala menor, por exemplo. Exato. Entendi. Pela dor é consequência. Pelo amor é mais simples, porque antes de vir um problema, você já se antecipa e você já começa a corrigir a tua rota antes de gerar o problema. Então, para mim, essa que é a lógica. E é isso que eu tento incentivar para as pessoas. Dizendo assim, cara, quanto mais cedo você começar a se desenvolver, a buscar entender sobre você, mais fácil vai ser esse processo. Porque você sabe que a pedra é uma areia que muito tempo ficou paradinha ali e virou uma pedra, né? E quanto mais tempo você vive sendo a versão negativamente programada de você mesmo, que todos nós somos, mais forte fica esses caminhos neurais e essas linhas neurais e mais difícil fica de mudar. Quanto mais cedo você começa, mais fácil é, porque essas linhas estão recentemente formadas. Então alguém que tem uma crença, um comportamento negativo por 40 anos, é muito mais difícil de trocar esse comportamento negativo do que alguém que começa muito mais cedo. Então, se você quiser pagar o preço de pagar o preço de pagar um preço muito mais alto, pode esperar, tá de boa. É você e a sorte. Mas depois não venha querer culpar o mundo pelos resultados negativos. Mas em algum momento a pessoa vai ter que, né? E aí é muito engraçado porque hoje os caras, depois, sei lá, de 4, 5 anos, os caras falam as mesmas coisas que eu falava, tipo, há 5 anos atrás, quando você tá lá, né? E, cara, faz parte do processo, as pessoas que passam por isso entendem, tudo certo. Tem vários amigos meus que pedem pra trabalhar comigo hoje, né? Galera que zoava da minha cara quando eu comecei a empreender, hoje bate na minha porta perguntando se tem um espacinho pra eles trabalharem lá comigo. E eu, com todo prazer, mas não é vingança, não. Com todo o prazer do mundo, eu faço questão de dar aquela oportunidade. E eu ainda agradeço, cara, vocês foram potencializadores para que eu chegasse até onde eu cheguei, pode ter certeza disso. E cara, eu vejo assim, ó, que olha como tem percepções diferentes. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, lá em 2017, 2018, que eu acho que foi quando você começou a aparecer digitalmente mais forte, assim. 2017, sim, Shark Tank, isso. Né? E nesse período, assim, eu te via e eu pensava assim, cara, se um menino tão novo conseguiu gerar esse resultado, não tem uma desculpa que eu possa dar pra eu não gerar um resultado. E não por arrogância, não por ser melhor, não, porque eu ficava pensando assim, cara, se uma pessoa que tem menos idade, tempo, exatamente, experiência. tempo, gerou, cara, não é uma questão de capacidade ou não, é uma questão de decisão, de rota, tem alguma coisa aqui. E, cara, isso mexia muito positivamente comigo, sacas? Então, assim, por que será? Você sabe explicar por que tem algumas percepções diferentes das pessoas olharem essa mesma situação e enxergar um lado negativo do tipo assim, não, esse menino eu vou diminuir o cara. Por que será, velho? É metaprograma, cara. Cada um de nós temos o nosso. E o metaprograma é o que determina o significado que a gente vai dar com base naquelas coisas que a gente visualiza. Então, metaprograma é o conjunto de tudo aquilo que você viveu, pensou, experimentou e aprendeu
ao longo da sua vida. A tua mentalidade, basicamente, é a codificação, a linha neural, as linhas de código que regem o teu cérebro. Alguma coisa aconteceu antes disso que te preparou para que você visualizasse o mundo dessa maneira. Porque a gente não visualiza o mundo do jeito que ele é. Ninguém visualiza o mundo do jeito que ele é. A gente visualiza o mundo do jeito que a gente é. Já parou pra pensar quando você tá feliz, você vê o mundo colorido, tudo feliz. Quando você tá triste, você vê problema onde nem tem problema. Nada mais faz sentido. Viés da confirmação. Se você tá triste, você vai buscar todas as referências possíveis para te deixar triste. Se você tá blindado mentalmente, tudo o que acontecer, você vai ter a capacidade de converter para algo positivo. E eu acho que tá aí a diferença entre as pessoas que conseguem ter resultados ou não. Vai parecer papo de coach, mas é a realidade. O segredo tá na mentalidade mesmo, o segredo tá no mindset, não tem pra onde fugir. É isso e é isso. Se você já entrevistou várias pessoas com grandes resultados, tanto no empreendedorismo como fora do empreendedorismo. Se você perguntar para todas as pessoas que têm resultados, além do financeiro, mas resultados em diversas áreas da vida, elas vão falar a mesma coisa. Que todas as situações acontecem duas vezes, né? Primeiro na nossa cabeça, primeiro na vida real, depois na nossa cabeça. E mais importante do que acontece na vida real é o significado que a gente dá. Aí que entra um pouco do jogo do ego, do orgulho, é que o orgulho faz com que a gente queira stick with the reality. Basicamente é se grudar na realidade e querer dar o significado mais carnal, mais tangível possível para aquelas coisas. Quando que, na verdade, a felicidade verdadeira está em você ter essa maleabilidade de você ressignificar coisas que acontecem com você, sejam quais forem, e entender que você pode ser o protagonista, no sentido de ser o autor, e o ator e o escritor, o ator e o autor da sua própria vida. Então, se você é o autor da sua própria vida, você tem a caneta na mão. E se você tem a caneta na mão, você consegue dar o significado que você quiser para as coisas que você viveu. Você tem esse poder. Isso é você ser protagonista da tua vida. Tem muita gente que fica a Deus dará, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. As pessoas que querem ter resultados são aquelas pessoas que conseguem ter uma maleabilidade de conseguir dar novos significados para as coisas que acontecem na vida. E lá no livro Antifragilidade, né, é muito legal que ele mostra que não existe nada de ruim que acontece na nossa vida. Para todas as pessoas que querem viver uma jornada de evolução contínua, uma jornada de busca constante por chegar cada vez mais perto do verdadeiro potencial que é infinito, são as pessoas que conseguem converter cada um desses desafios que são vividos na nossa vida como grandes oportunidades de aprendizado. E eu posso ir mais além. Vários desses desafios, na verdade, são erros que nós cometemos ao longo da jornada, né? E tem muita gente que chega e fala assim, você não deveria cometer os mesmos erros. Só que tudo que nós fazemos pensando que é a melhor decisão que nós poderíamos tomar com base nas circunstâncias e cartas que estão na mesa ali que a gente visualiza. Você, conscientemente, não toma nenhuma decisão que você pensa que vai te prejudicar. Conscientemente falando, você não faz isso. Ou seja, o que é que isso significa? Que se você, em algum momento, tomou uma decisão que te levou a um ato falho, e você simplesmente olhar para a consequência disso e falar, eu não vou mais cometer esse mesmo erro, você vai sim cometer esse erro novamente, porque o que gerou aquele erro foram um pacote de ingredientes, de inputs mentais e de linhas de codificações neurais que estão comprometidas dentro do teu próprio cérebro. Então o jogo é você descer uma camada e entender qual foi a linha de raciocínio, qual foi o racional por trás daquele ato falho que você cometeu, para que você corrija isso na essência. Na raiz do problema. Eu enxergo o nosso cérebro tipo como um computador. Esse computador, ele basicamente é programado para, em caso de, haja de tal maneira. Desde criança a gente aprende por cópia e repetição, é assim que funciona. Então você coloca o dedo na tomada, você leva o choque, você aprende que não deveria mais colocar o dedo ali. Eu fiz um processo chamado Hoffman. No processo Hoffman, ele fala o seguinte, que nós nascemos puro de amor. Eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal e todas as escolas de desenvolvimento pessoal que você pode pensar, eu já frequentei. De budismo até Landmark, Hoffman, já fui para os Estados Unidos. Cara, eu tô vivendo vários processos de desenvolvimento pessoal porque eu sou apaixonado por isso. Eu quero fazer o que eu tô falando que vocês deveriam fazer agora, na prática. Que é o seguinte. Nós nascemos puro de amor, então é como se fosse uma cebola que tem uma essência. Essa essência é puro de amor. Essa essência é justamente a tua posição no mundo. Você estava conversando ali, eu estava ansioso para falar isso para aqui, porque eu acho que é uma maneira de pensar, uma percepção que você nunca teve sobre isso. É o teu encaixe. Todos os seres vivos ou
matéria orgânica no nosso planeta tem um porquê de existir. Cada glóbulo do teu corpo, cada glóbulo do teu sangue, cada célula, cada carbono cada tudo, cada grama, cada pelo tem um porquê de existir. Não existe matéria orgânica que não tenha um motivo de estar ali. Porque se não tivesse um motivo para estar ali, ela não estaria. O nosso planeta, ele busca o constante equilíbrio entre as coisas. Então não tem nada mais, nada menos. O mundo em si, ele é perfeito, ele é feito de coisas que são importantes ali para que ele funcione. Até aí, tá claro? Sim, aham. Então por que você acha que você veio para a Terra e você não tem um motivo de estar aqui? Não faz sentido, você tem que ter um motivo. Exatamente. E a maneira que eu entendi de como se posicionar e visualizar isso de uma maneira efetiva é entender que a tua essência é a tua posição, é o teu encaixe no mundo. E que habilidades e competências foram distribuídas e cada um aqui configura da maneira que quiser. Alguns chamam de Deus, outros chamam de frequência, Universo. outros chamam de universo, chama do que você quiser. Eu chamo de Deus. Eu acredito que Deus ele é acredito que Deus ele é uma rede frequencial baseada em amor, que a linguagem do universo é basicamente amor e que nós nascemos puros de amor, porque nós somos Deus, nós temos Deus dentro da gente, que nós somos formados de Deus e Deus é formado de nós, imagem e semelhança. E que tudo aqui, na verdade, é formado de Deus. É assim que eu busco visualizar as coisas. Então nós nascemos puros de amor nessa essência. E ao longo da vida, a gente recebe das pessoas um amor condicional. Então basicamente, eu te amo se você for alguma coisa. Eu te amo se você fizer alguma coisa. Eu te amo ser, eu te amo ser, eu te amo ser. Então imagina que você essencialmente é puro de amor e você tá louco pra... A gente só pode dar o que a gente tem. Então você tá louco pra jogar pro mundo esse amor todo que você tem. Mas aí, quando você vai jogar esse amor, você recebe de volta um amor condicional dos seus pais. Que é a primeira experiência ali que você tem na vida. Que tem uma influência gigantesca sobre a maneira como você visualiza o mundo. Que é a tua primeira referência de um ecossistema. E o micro se repete no macro. Então, se vocês pararem para pensar e entender, o ecossistema familiar que você tinha ali e a tua participação naquele ecossistema, ele configurou o teu cérebro de uma maneira que eu tenho certeza que todos os padrões e as repetições daquele ambiente familiar, eles se reproduzem também no macro, quando você olha para o mundo, em qualquer esfera que for. Porque é assim que você foi configurado. Então, essas configurações são como as camadas de uma cebola, que vão moldando você, que vão formatando você, que vão formatando você. Então a gente chega ali aos 21 anos de idade, como eu tô hoje, completamente cheio de cascas que impedem a gente de fato, viver essa nossa essência, esse nosso core, o que está dentro da gente, que é a nossa posição no mundo. Então não existe você viver o teu propósito sem uma jornada de autoconhecimento para que você, primeiro, entenda, identifique essas camadas. E você só consegue fazer isso através da presença e através da consciência. Então, a jornada da consciência, ela passa por você ampliar os domínios do teu subconsciente, ou seja, você dar consciência para as decisões que antes eram naturais, baseada nas configurações e codificações mentais que foram estabelecidas, que são justamente as camadas dessa cebola. Se trata de você identificar cada uma dessas camadas através da consciência e para que você vá reconfigurando cada uma dessas camadas, para que você vá limpando, para que você deixe cada vez mais o caminho aberto para a tua essência reluzir. É muito claro quando alguém está vivendo a sua essência. Todo mundo percebe. Essas pessoas, elas têm luz natural e são justamente as pessoas que conseguem descascar a cebola. Descascar a cebola, ou pelo menos encontrou uma maneira de enfiar um alfinete na cebola ali para que a luz saia. Não precisa descascar inteira, mas encontrou um caminho ali, um caminho para fazer com que aquela luz se colocasse em prática. Eu acredito que é impossível essa luz inteira, integral, ela ser colocada para jogo aqui na Terra, porque eu acho que é impossível a gente santificar aqui. Mas dá para fazer um bom trabalho. E o maior objetivo de todos os seres humanos, na minha percepção, aqui é minha opinião, é a gente chegar cada vez mais perto dessa essência, dessa naturalidade. Que é aí que está o teu verdadeiro motivo de existir. E é aí que está o teu propósito verdadeiro. Porque essa essência, ela vem de fábrica com... Sabe que... Novamente, cada matéria orgânica ela tem um motivo de existir e ela vem com as ferramentas prontas para que ela coloque aquele motivo em prática. Então, nós temos competências naturais, nós temos aptidões, nós temos sonhos, desejos, vontades.
E cada um de nós somos únicos e exclusivos. Não existe nenhuma cópia de você, porque é impossível. São tantas milhares de circunstâncias para que você se tornasse você. E se o mundo inteiro ele busca naturalmente esse balanço, esse equilíbrio entre como é que as coisas funcionam, o jogo tá em você olhar para dentro, você entender o que é naturalmente, o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, o que você sente prazer, tá conectado com a tua intuição, aí sim as coisas vão fluir. Sabe quando a gente olha para algumas pessoas e fala assim, caramba, é muito bizarro como é que essa pessoa consegue ter tanto resultado, parece que ela tem tão pouco esforço? Isso é o que eu chamo de zona de genialidade. Que é estar na função certa. Que é justamente você juntar duas coisas. O que você gosta, o que você sabe, o que você tem competência natural e você encontrar na prática alguma coisa que te permita colocar esse ato de autoexpressão em prática. Então, no final das contas, nós somos todos artistas. E o que a gente faz é autoexpressão. A gente autoexpressa a nossa arte, a nossa essência, através das ações que a gente toma na nossa vida. Alguns optam por criar negócios, porque essa essência ela tem capacidade natural para isso. Alguns optam por seguir para o esporte, alguns optam por seguir para outras coisas. E eu acho que é aí que está a genialidade. Quando você entra nessa zona de genialidade, você segue uma linha de flow, parece que o universo inteiro converge e te ajuda a fazer com que as coisas aconteçam. Bizarramente, conexões estratégicas aparecem para você, bizarramente, milagres acontecem, bizarramente, você ganha consciência do dia pra noite. Cara, uma das maiores provas disso é quando você falou assim, cara, eu geralmente não vou em podcast, mas alguma coisa brilhou o olho lá da minha assessora, da minha secretária, e cara, é isso, velho. É esse estalo que dá em alguém que proporciona algo, que é quando você tá no seu propósito, a sua função. E cara, você não tem nada mais gratificante do que você ver esse progresso de quando você faz algo que você ama, de que você nasceu pra fazer. A palavra é utilidade. Cara... Você se sente útil quando você é útil. Até porque o ser humano em si, ele tem duas coisas que é inata de todo ser humano, que é em comum. Cara, primeira coisa, todo mundo nasceu pra ser amado. A gente tem uma necessidade de se sentir amado. E a segunda é se sentir parte de algo. Por isso que tem esse lance de comunidade e tudo mais. E fazer parte de algo tá muito relacionado a se sentir útil, né? Então, cara, todo mundo, de alguma forma, quer ajudar pra se sentir útil, pô. E quando você entende isso... Mas sabe por que isso? Porque nós temos que isso é útil. É muita arrogância, é muita prepotência, é muito egoísmo das pessoas Egoísmo, acho que essa é a não palavra. colocarem em prática aquilo que elas foram presenteadas por uma força que rege o universo com competências e não coloca para jogo essas competências. Eu acho o seguinte, eu já falei isso no podcast, vou falar mais uma vez. É o seguinte, isso foi inspiração, eu tava num podcast, ver essa sacada. É muita arrogância eu estar falando isso, mas às vezes eu imagino, é difícil, não dá pra imaginar Deus, é muito maior do que a gente conseguiria entender racionalmente, mas às vezes eu tento imaginar Deus olhando pra gente, até pra gente que executa a nossa capacidade de alguma maneira, sobre algum nível, mas fala assim, cara, eu te dei uma visão que é só tua, uma maneira de chegar ao mundo que é só tua, uma capacidade que é só tua, sonhos que são só teus, propósitos que são só teus, uma identidade energética só tua, uma identidade, uma digital só tua. Eu te fiz único, específico para um motivo. E você tá renegando esse teu propósito por medo. Medo de errar, medo de acertar, medo de ser criticado, medo de não ser amado. Isso é de uma arrogância tremenda, porque você tá se colocando à frente de um propósito que vai muito além de você. Uau. Então, você falou de utilidade, ser amado, eu acho que é justamente quando a gente tá na nossa posição de potência que a gente se sente útil. Porque ali é a nossa posição de encaixe. E quando a gente entende isso, a gente não quer ficar no Ctrl-C, Ctrl-V, você não fica olhando para as outras pessoas falando, eu quero ser como ele. Não, você quer ser como você. Tem muitos pais que chegam para mim e falam assim, Davi, meu sonho é que meu filho seja como você. Aí eu falo assim, papai, mamãe, muito obrigado por isso, eu me sinto lisonjeado. Eu sou pior do que você imagina, mas não sou tão exemplo não, eu também faço muita besteira na vida. Mas o que eu quero dizer é que você não deveria querer que seu filho fosse como eu. Eu acho que você deveria querer que seu filho fosse como ele. É muito ruim você querer impor uma visão, um futuro pro teu filho pautado no que você viu em outra pessoa. O teu trabalho como pai deveria ser provocar, incentivar o teu filho a descobrir quem ele é, que eu acho que essa é a coisa mais genial e mais brilhante que alguém pode conseguir ao longo da vida. Não é resultado financeiro,
É importante, óbvio que é. Acaba sendo uma É consequência. Não é consequência, eu acho que é. Eu usei uma palavra hoje no meu livro, de manhã, quando eu tava escrevendo, meu livro novo. Spoiler já. Que foi. Consequência não. Ela é evidência. Ela é evidência de que você está na sua área na sua zona de genialidade, como eu chamei esse processo. Cara, e quando você, por exemplo, no caso dos pais, quando um pai, eu acho que a maioria das pessoas vive isso até por uma falta de informação, por exemplo, meus pais queriam que eu fizesse a faculdade lá porque na cabeça deles aquilo era o certo, mas quando você coloca essa pré-determinação, você tira muito do potencial da pessoa, porque às vezes você quer que ela seja um machado de cortar madeira e ela só é uma faca de cortar carne, então você perde muito potencial nesse lance de ser colocado numa forma, cara. Eu acho que é aí que tá a parte mais genial. Não é que a faca é melhor do que o machado, ou melhor do que o martelo, ou melhor ou pior do que qualquer outra coisa que é forjado. Ela só é Cada diferente. um tem o seu motivo de ser. Aí outra coisa que eu também falo sobre eu curto muito tentar visualizar as coisas. É como se Deus, novamente eu com essa arrogância, é como se Deus ele tivesse dado exatamente a mesma quantidade de ingredientes para todo mundo. A mesma quantidade de ml de ingredientes. Só que a dose de cada ingrediente é diferente. Então, no final das contas, não tem ninguém com mais ingredientes do que o outro. Todos nós somos literalmente diferentes. E eu acho que tá aí que tá a nossa zona de poder. É tipo assim, eu acho que o melhor exemplo é esse. Digamos que você é bom em matemática e ruim em geografia. Se você é bom em matemática, significa que você pode estudar 1 hora e tirar nota 9. Se você é ruim em geografia, significa que se você estudar 6 horas, você consegue tirar nota 6. Então, o lugar onde você tem uma facilidade, uma competência natural para seguir é na matemática, que é mais fácil para você. Aplicando para o mundo do trabalho, eu sou péssimo em dados, em gestão, em números, em planilhas e tudo mais. Não é muito mais esperto da minha parte pagar para alguém que age, que atua na zona de genialidade dele, naturalmente curtindo esse tipo de coisa, do que gastar tempo, dinheiro e energia fazendo algo que não é natural para mim? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você acredita que eu tenho a capacidade de me tornar o melhor jogador de basquete do mundo? Cara, primeiro, eu acho que apesar de ser muito lógico, não é o que acontece na prática na maioria dos casos. Até porque se o Usain Bolt fizesse natação, talvez ele não teria tanto resultado que ele tem. Eu acho que... Cara, dizer que você não tem o potencial é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Eu não acredito que você teria um resultado muito expressivo. Claro que não, o meu tamanho. Eu tenho dislexia, eu tenho a capacidade motora pior do que de um macaco. É ruim, eu não me desequilibro, quebro coisa o tempo inteiro, eu não tenho capacidade de ser o melhor. Porque eu não tenho facilidade pra isso. Aí outra pergunta, eu sou péssimo em física, eu tenho como me transformar no melhor astronauta do mundo? Não tenho, difícil. Sabe por quê? Acho que o ponto da questão tá em ser o melhor. Não, porque tem alguém que tem uma facilidade muito mais. E a gente tem uma coisa chamada tempo, e tempo é limitado. Então, se você quer exponencializar os teus resultados, você precisa estar atuando em alguma área que, quando você faz X, você gera 3, 4, 5, 6X de resultado. E não X para X. Se pegar eu e você tem competência em alguma outra coisa. Você tem competência em X, eu tenho competência em Y. Mentira. Pegar eu e você. Eu tenho competência em X, mas você quer desenvolver essa competência. Eu já tenho essa competência natural. Você quer desenvolver essa habilidade. E para eu e você aqui, para estudar esse assunto, é óbvio que eu vou me sobressair. É óbvio que eu vou ter uma vantagem. Então, na minha vida, eu busco fazer coisas que eu tenho a capacidade... Isso aqui é muito importante, tá? Que eu tenho a capacidade de me tornar o melhor do mundo em. Óbvio que nem tudo eu tenho. Entretanto, é uma métrica que eu uso na minha cabeça para entender e para selecionar melhor onde eu quero gastar meu esforço, minha energia. Que eu só gasto energia no que eu tenho a capacidade de me tornar o melhor. Senão, não faço. Prefiro terceirizar para outras pessoas, porque sai muito mais barato. E eu, até no livro daquela Psicologia do Sucesso, fala muito isso sobre o esforço / talento, né? E ela diz o seguinte, que só o talento não adianta, porque você precisa ter um mínimo de esforço ali para gerar um resultado, enfim. Mas só você ser esforçado, talvez, não seja também o suficiente. Porque se você tem uma pessoa que já tem um talento e também é esforçada, só o esforço da outra parte não vai compensar. Não compensa. É a lógica do machado. Cara, se você pegar um machado desafiado, você tentar
cortar uma árvore, você não vai conseguir, você vai gastar muita energia. Eu acho que o jogo tá em esforço inteligente, eu acho que o jogo tá em esforço estrategicamente posicionado em algo que te traga um bom retorno. Tipo assim, tem muita gente que acha que suor paga a conta, no sentido de que, cara, eu trabalho 12 horas por dia. Muito. Não, esforço não paga a conta, cara. O que paga a conta é resultado. É resultado que você gera através daquele esforço. Então, por exemplo, teve um cara que eu contratei uma vez que ele automatizou um processo que antes era manual. E eu tinha contratado ele para ser full-time e trabalhar comigo resolvendo esse processo. Ele criou um script, usando código, que resolvia aquele problema. Ele ia no escritório 1 hora por dia, ia lá, me dava ok, Davi, vim, beleza, fechou, tá tudo certo, e voltava para casa. Continuei pagando ele normal. Ele resolveu o meu problema. E foi contratado pra isso? Foi contratado pra isso. Não me importa como ele tá resolvendo o problema, eu não tô nem aí. Se ele tá resolvendo o meu problema, tá tudo certo. Ele é um cara inteligente. E eu sempre fui preguiçoso na minha vida, e é justamente essa minha preguiça que me faz otimizar o meu processo. Dizem por aí, óbvio, eu não vou romantizar uma síndrome mental que eu tenho, que é o TDAH, mas dizem por aí que o TDAH é um filtro avançado de coisas que são interessantes pra você. Eu só coloco minha energia em coisas que são interessantes para mim e que eu tenho capacidade de trazer um retorno maior nisso. E eu automatizo tudo que eu posso. E a minha vida inteira foi focada em exponencialização de resultados. Toda hora eu me pergunto como é que eu posso fazer mais, como é que eu posso gerar mais resultado com menos esforço, o tempo todo. E essa deixa eu ver como é que eu chamo, essa linha de código que eu coloquei na minha mente é tipo um USB. Eu coloquei um USB na minha mente ali e falei, cara, é isso. E é sobre esse conceito, sobre esse paradigma que eu venho tocando na minha vida desde então, que vem trazendo todos os resultados que eu tenho, velho. Cara, mas eu até li algumas coisas na internet uma vez que falava o seguinte, assim, não que a gente vai romantizar a preguiça aqui também, mas tem uma tendência maior de pessoas preguiçosas terem ideias mais geniais. É claro. Com o intuito de diminuir o esforço que ela tem pra resolver alguma coisa, né? É claro. Então, de certa forma, faz sentido. Eu sou preguiçoso e não tenho medo de errar. E vamos colocar aí, criar o clube dos preguiçosos. Mas eu sou um preguiçoso num bom sentido. Preguiçoso no ponto de querer otimizar o processo o máximo que eu posso, mas eu não fujo do trabalho quando eu tenho que trabalhar. Senão eu não estaria aqui. Não faz sentido, Não né? faz sentido. Até porque, cara, o Belete, quando veio aqui, eu uso isso em toda entrevista porque isso me marcou muito, cara. Que, primeira coisa que ele falou assim, cara, no caso dele, o primordial pra ele ter um resultado acima da média, de a gente estar na seleção e ter todos os 25 títulos que ele tem, foi o seguinte, foi entender, ter a ciência que ele não era o melhor do time. Aí eu falei assim, cara, o cara que ganhou 25 títulos, ganhou Copa do Mundo, ele tinha tudo pra sentar aqui e falar, não, cara, eu sempre fui bom, porque eu era bom e tal. Mas o cara falou assim, não, Vini, eu não era, eu tinha ciência que eu não era o melhor do meu time, e aí eu tinha que me esforçar muito mais. E aí eu vi os caras que já eram bons, e via como eles treinavam, eu ia lá e repetia aquilo, que eu falei, cara, esse é o caminho. E aí, cara, quando você tem a ciência de algo, você consegue compensar as suas fragilidades, as suas coisas que você não é tão bom assim. O primeiro ponto é ganhar consciência, velho. A galera fala o tempo todo assim, melhore seus pontos fracos. Eu falo, não, melhore seus pontos fortes. Eu acho que é a melhor maneira. De se destacar é isso. Em qualquer coisa que você for fazer na vida. É como se o teu trabalho, teu esforço, ele fosse multiplicado por um fator. Esse fator é o talento. Se você tem talento naquela área específica, é óbvio que você vai multiplicar. A quantidade de esforço que você colocar vai ser multiplicado por esse talento que você colocar. Então, Davi, significa que se eu não tenho talento em alguma coisa e mesmo assim for obrigatório, necessário pra mim, eu consigo fazer bem feito? Consegue, mas você vai gastar muita energia. E você já percebeu, eu gosto muito de olhar pra natureza, já percebeu que a natureza, ela sempre busca, naturalmente, economizar energia, sempre busca o caminho mais rápido, o caminho mais otimizado. A lei do menor esforço. Lei do menor esforço o tempo todo. Quando você falou da parte de Deus ali, eu tive uma sacada uma vez, que é muito das condições que eu vivia. Então, como eu vim de uma família muito simples, eu via coisas que a minha família financeiramente não podia me proporcionar. E aí eu ficava pensando assim, cara, será que aquela pessoa nasceu pra ser rica e eu não, por exemplo? Eu fiquei me questionando isso por muito tempo. E aí um dia eu tive uma resposta assim, intuitiva, muito legal, que foi o seguinte. Eu acredito muito em Deus, estudo muito a Bíblia, inclusive, porque eu acho que dá uns insights muito fora da curva. E aí, na Bíblia diz que Deus é amor. Amor, de certa forma, é um sinônimo de justiça. Tanto é que Deus fala na Bíblia o seguinte, eu puno as pessoas porque eu a amo. Né? E aí eu falei, cara, se Deus é amor é justiça, onde estaria a justiça se Deus falar pro Davi e falar assim, você vai pra terra pra prosperar imensamente, conhecer o mundo inteiro. E você, Vinícius, vai pra terra pra fracassar, pra ser pobre. Cara, não existia justiça nisso. Ou seja, se não existisse justiça nisso, não é dessa forma que funciona.
Cara, quando eu entendi isso, cara, eu comecei a, tipo assim, usar muito mais do potencial que eu tinha, só pelo fato de acreditar que era possível, cara. Só que é muito difícil para algumas pessoas engolirem o orgulho de entender que é muito pesado eu falar isso, mas entender que todos nós vivemos exatamente o que nós precisamos viver para conseguir saltar pro próximo nível, sabe? Pô, eu não tô romantizando nada aqui, pelo amor de Deus, por favor, entendam o que eu tô dizendo. Mas eu não tenho medo de ser cancelado também não, tá? Se quiserem me cancelar, fiquem à vontade. Mas todos nós temos as circunstâncias perfeitas que nós deveríamos viver, sabe? Eu não acredito que as dificuldades, elas são mentiras. Tem muita gente que fala assim, meritocracia, a lei do esforço. Eu acredito sim, cara, que existem dificuldades que são reais. O jogo tá em o que você pode fazer independentemente dessas circunstâncias negativas que estão jogando contra você. E você entender o seguinte, que sim, o mundo é injusto. E daí, o que é que você vai fazer com isso? É a realidade. Não tem o que fazer. Essa é a circunstância. Esse é o jogo que tá na sua frente. O orgulho faz com que você... mas é injusto, e impede que você haja. O orgulho faz você querer encontrar um culpado, né? Vai querer... não, a culpa é dos ricos, a culpa é de Deus. Deus malvadão fez isso comigo. Não, cara, não tem nenhum culpado. A partir do momento que você consegue aceitar e ressignificar e configurar isso de uma maneira positiva na tua mente, aí sim é um potencializador para ter muitos resultados. É tipo uma mola comprimida. Mola comprimida tá aqui, quando você solta ela vai embora de uma vez. Então quanto mais problema, quanto mais desafios você enfrenta, mais você tá sendo moldado, forjado. Que é a etapa da pressão, né? Tá dando pressão ali para você desbancar de alguma maneira mais poderosa. É difícil você encontrar a cordinha para você puxar para essa mola, despencar, para essa mola estourar. E cada um de nós temos o nosso momento de fazer com que isso aconteça. Alguns acontecem por causa de um trauma, outros acontecem por causa de uma jornada de autoconhecimento. Fim de um relacionamento. Fim de um relacionamento. É que nem aquele cara que leva um pá de gás e começa a malhar, fica todo bombado. Cada um tem o seu gatilho para as coisas acontecerem. É só você entender qual vai ser o seu. E eu quero te dizer também que se você é protagonista, você não precisa esperar isso acontecer com você. Você pode... Eu brinco assim, você pode... formular em laboratório isso aí e trazer pra você dentro da tua própria cabeça. Você consegue criar isso na tua cabeça e falar assim, a partir de agora eu vou fazer isso. Não precisa esperar a vida trazer pra você uma circunstância. Cara, inclusive tem um livro que é... Eu não vou lembrar o nome exato do livro do autor, mas é algo, se eu não me engano, é João de Ferro. É alguma coisa nesse sentido. E esse traz uma teoria muito massa que diz o seguinte, ó, que pro menino se tornar um homem, e quando ele fala menino se tornar um homem, ele tá falando de começar a gerar resultados mais expressivos, enfim, uma série de coisas. Ele fala que tem um processo nesse meio que é separado por duas grandes etapas, que é a etapa do sofrimento e de uma extrema pobreza. E talvez ele esteja se dirigindo ali numa extrema pobreza, não só financeiramente, mas uma extrema pobreza espiritual, emocional. E quando você passa por um baque assim, a chance de você se transformar e falar assim, não, agora eu vou assumir o controle é muito maior. Faz sentido pra você isso? Faz. Mas eu não acho que só é esse caminho que dá pra ter esse gatilho, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Essa é uma das possibilidades e talvez o potencializador. Ele diz que acelera muito o processo. Você precisou vivenciar algo nesse sentido? Não dessa maneira. Mas eu acho que as pessoas não precisam necessariamente passar por isso. E o que foi essa virada de chave pra você? De que ponto pra que ponto? Que você viu assim, que tipo assim... que você se transformou de fato, que você mudou a postura de tipo assim, cara, já não tô... agora. Você tá essa transformação agora. Exatamente, de, tipo, nesse momento. Tomar uma postura diferente. Tomar uma porrada gigante. E com essa porrada gigante, eu ter que aprender a virar gente de verdade. Tá, mas essa porrada gigante que você diz, não precisa dar detalhes, mas tipo, você diz financeiramente falando, emocionalmente falando? Ambos. Ah, tá, ambos. Juntos e misturados, potencializados por 10. Então, de uma certa forma, não explicitamente igual o autor fala, mas é tipo assim, cara, uma pobreza emocional, financeira, enfim, e um sofrimento, de certa forma, né? Não, de certa forma, E eu tô muito empolgado com isso, é muito doido, porque... Você tá indo, o cara dando risada, é isso aí. Eu sei que é isso que vai me forjar para um próximo nível. Eu acredito muito em Deus, né? Eu já falei sobre isso aqui para vocês. E nada acontece por um acaso. E já tá ficando muito claro para mim por que isso aconteceu. Eu acho que Deus, ele dá um aviso. Dá 2 avisos, dá 3 avisos. E aí depois ele fala assim, cara, você não quer escutar? Então deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito. Na prática. Ele cria uma maneira, ele não cria, ele te coloca, te conduz
para uma posição que vai te gerar um aprendizado por amor ou por dor. Mas Aí você que opta. E até você não aprender, eu já percebi isso, até você não aprender, você continua vivendo aquela mesma... Continua vivendo até você conseguir de fato amadurecer. Pode ter certeza que vocês estão vendo esse podcast agora, vocês vão me ver daqui a alguns anos, eu vou estar muito mais longe de onde um dia, hoje, eu sonhava que eu poderia chegar. O que tá o X da questão? Nosso potencial é infinito, né? Porque ele é como um músculo, quanto mais você treina, mais ele cresce. E é a mesma lógica de você pensar o seguinte, se você tá jogando Mario Bros, você tá na fase 1, você não sabe o que te mata. Primeira vez que você pegou o joguinho ali. Conheceu agora. Você conheceu agora, você não sabe o que te mata, você não sabe o que é que o cogumelo faz. Aí você aprendeu ali, você passou da fase 1, foi fácil, 2, 3, 4, chegou na 7. E você volta a jogar a fase 1, a fase 1 tá fácil. Tá fácil. Mas ela fez o quê? Ela ficou mais fácil? Não, foi você que amadureceu, foi você que cresceu. Então acho que essa jornada contínua e infinita de você viver desafios cada vez maiores vão te moldando e te forjando para você estar pronto para os próximos níveis que a vida pode te proporcionar. E, por exemplo, eu enfrentei o desafio hoje nível 10x. Eu vou perceber, o sentimento percebido que eu vou ter sobre esse mesmo desafio, caso eu tenha daqui a 2 anos, vai ser 3x, 2x, 1x talvez. E eu vou estar pronto para viver desafios cada vez maiores. E quanto mais desafios maiores eu viver, maiores aprendizados eu terei, e mais pronto eu terei para lidar com cada um desses aprendizados. Porque eu estou sendo forjado, literalmente forjado ali, para que tá na fase da pressão, eu esteja pronto para viver coisas cada vez maiores. Eu falo assim, eu uso essa palavra inclusive. Deus, eu tô pronto para ser forjado da maneira como você achar que eu devo. Uau! Não tem nenhuma dor que eu não vou ter a capacidade de sustentar. Pode mandar para cá que eu dou Até porque cada um tem a cruz que possa carregar, né? Ele é tão perfeito nisso. E, cara, eu acho que você me deu, assim, ó, você trouxe um ponto que eu acho que é uma das principais qualidades do Forjando Resultados, assim, que eu acho que mais pode contribuir com as pessoas, que é o seguinte. Cara, a gente tem uma missão aqui que não é trazer pessoas perfeitas, até porque não existe, mas, tipo assim, trazer pessoas perfeitas que, segue essas pessoas em todos os sentidos. Cara, todo mundo vai ter uma qualidade e um defeito. Só que eu tenho a possibilidade de escolher assim, um exemplo. Eu quero seguir o Davi como um exemplo de empreendedor, em negócios. Talvez exemplos de disciplinas de academia, se não seja o melhor exemplo. Cara, eu acho outro exemplo desse setor, né? E aí o mais legal de tudo é que, tipo assim, não existe um final pro desenvolvimento pessoal, não existe um final pra uma forja, cara. O grande lance das pessoas que já têm um resultado mínimo, um resultado X vir aqui, é ajudar as pessoas que ainda não têm esse resultado a gerar. E aí depois que vem pro próximo nível, cara, você vai voltar aqui depois de um outro tempo pra falar de outras as coisas, outras pessoas que não têm outros tipos de resultados vão vir aqui pra falar, e você vai ajudando as pessoas a subir um degrau por vez. Então, a grande sacada é longe de chegar aqui e falar assim, não, ó, o Davi é o exemplo, tá pronto. Cara, você só tem 21 anos, com certeza vai aprender muito, assim como eu, mas é falar assim, ó, até 21 anos eu produzi isso, cara, e dessa forma, pra mim foi muito mais fácil. E a pessoa que for o mínimo inteligente no sentido de sábio, cara, eu posso usar isso que o Davi usou, que facilite o meu caminho. Eu acho que só existe um atalho pro sucesso, né? Pros resultados, é você aprender com os erros das outras pessoas. Tem esse conceito que eu trago muito forte dentro de mim, que é a empatia. Não é você querer se colocar no lugar do outro. É impossível você se colocar no lugar do outro. Porque cada um tem o seu metaprograma. Você enxerga o mundo da tua maneira, eu enxergo o mundo da minha maneira. Então, se eu me coloco no teu lugar com a minha ótica sobre o mundo, é óbvio que eu vou falar, cara, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui. Eu me peguei olhando para um jovem que teve a oportunidade de conhecer na palestra, um jovem que, cara, não tinha muitas oportunidades e tudo mais. E eu fiz uma palestra inteira pra ele, desenhei um modelo de negócio pra ele, desenhei um projeto, e depois de um mês eu fui verificar o que estava acontecendo, não tinha feito nada. E eu fiquei muito puto, porque eu gastei meu tempo, meu dinheiro, minha energia pra ajudá-lo. E aí foi ali que eu percebi que, cara, eu tô julgando ele sobre a minha ótica. Acho que a empatia de verdade é você buscar, tentar enxergar o mundo através da perspectiva do outro. Entender o que ele viveu para que ele tivesse essa codificação mental que ele tem hoje e buscar entender o porquê que ele faz o que ele faz, o porquê que ele vê o mundo do jeito que ele vê, o porquê que ele age como ele age. Aí que tá o X da questão. Já que todos nós somos diferentes, já que todos nós temos vivências completamente diferentes e cada um enxerga o mundo do jeito que é, a melhor maneira de eu chegar cada vez mais perto da realidade, tirando todos os filtros, todas as lentes e vendo o mundo do jeito que ele é a partir do momento que eu me conecto com vivências diferentes, com experiências diferentes. Uau. É a única maneira de eu conseguir hackear esse processo e otimizar esse processo, é convivendo e ter empatia verdadeira pelas outras pessoas, para entender o que ela viveu, para entender o que ela passou.
Aí eu otimizo o processo, eu não preciso passar pela mesma coisa para obter o aprendizado que ela teve. Assim a gente corta caminhos. Então, quando você vê alguém compartilhando conhecimento, como eu tô aqui, cara, eu tenho um Venture Builder, a gente investe em 12 empresas, 12 startups, a gente tem, não vou falar em números, mas a gente tem bastante grana aí sobre gestão da Real Deal, que é a minha empresa de investimento. Só pra ficar mais claro pro pessoal que não entende, é uma empresa onde capta investimentos Nós potencializamos de investidores negócios. E investe em negócios que vocês entendem que tem potencial. Exato, e a gente não só investe dinheiro, como a gente também coloca capital E know-how. e know-how, coloca capital intelectual, coloca know-how, coloca acesso. A gente literalmente potencializa negócios, leva o negócio para os próximos É para um níveis. segmento específico? É basicamente negócios com base tecnológica, que tem um potencial disruptivo e que tem uma solução única e exclusiva dentro da tua área de atuação. E a gente curte muito o negócio de Web3 também. Mas isso aqui, fechando esse parênteses, o que eu tava falando antes é que... Era o quê? Era que você... Espera. TDAH, desculpa aí. Não, deixa eu captar. Você tava falando sobre o captar a empresa e tal, você falou da empresa, me veio a dúvida Antes da Real Deal. Real Deal. Um pouquinho... que você... Da empatia. Ah, sim, da empatia verdadeira. Que daí você teve as experiências diferentes. Sim. Lembrei o que eu tava dizendo. Que é o seguinte, cara, eu tô aqui, poderia estar trabalhando nas minhas empresas, ou melhor, poderia estar deitado com a minha namorada em casa, ou poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer coisa. Outra coisa melhor do que andar 50 quilômetros pra vir dar uma hora pra vir pra cá e pra eu sair de casa, botar o pé pra fora de casa pra passar uma hora dentro do carro é complexo, eu não saio nem a pau. Então, o custo-benefício tem que valer muito a pena. E vale, porque eu tô sabendo claramente de que o que eu tô fazendo aqui é compartilhando um pouco disso que eu já pude aprender na minha vida pra vocês, da maneira mais honesta, real, possível que eu posso. E eu sei que no final das contas isso vai te ajudar a viver a tua posição de potência, o seu super potencial, essa tua zona de genialidade. Ou pelo menos vai te conduzir por esse caminho de testagem, de experimentação, para que você descubra o que você é bom, o que você gosta de fazer. Porque para mim, motivação basicamente é o motivo que te leva à ação, né? É muito claro isso aí. E quem não tem um motivo claro para levar à ação não consegue sustentar os altos e baixos que a vida traz, não consegue sustentar a barra de viver a jornada, de chegar cada vez mais perto do que você verdadeiramente nasceu para ser. E para mim o nosso super potencial é infinito. O nosso potencial, ele é infinito, porque quanto mais perto você chega dele, mais longe ele fica. É uma questão simples de consciência, de se entender. Uau, que da hora. Quanto mais a gente vive, mais a gente cresce. Quanto mais a gente cresce, o que é que acontece? A nossa visão de mundo se expande. É interessante que até fisicamente isso acontece. Eu lembro que eu fui criança pra Disney e depois eu fui mais velho. As coisas pareciam muito maiores. As coisas, depois de velho, pareciam muito menores do que era quando eu era criança. Então, até espacialmente as coisas mudam pra gente, a nossa percepção de tudo muda. Então, quanto mais a gente vive experiências, mais a gente amadurece, mais a gente evolui, mais a gente trabalha a nossa capacidade mental. E quanto mais a gente trabalha a nossa capacidade mental, mais a gente entende que a gente pode ir muito mais longe, porque a nossa visão de mundo foi expandida. E o que eu tô tentando fazer aqui por vocês é te ajudar a produzir resultados, te ajudar a prosperar, te ajudar a ganhar muito dinheiro, porque dinheiro também é importante ao longo da sua jornada, e te ajudar a viver na prática a melhor versão de você mesmo, porque eu sei que eu só posso ser a melhor versão, isso é genial, que eu só posso ser a melhor versão de mim se eu tiver ao meu lado pessoas que estão vivendo a melhor versão deles, porque cada um de nós temos um encaixe dentro desse quebra-cabeça chamado mundão, chamado vida, e cada um, como no quebra-cabeça, sem uma peça as coisas não se completam, e o mundo seria muito melhor se você vivesse o que você nasceu para viver. E esse do quebra-cabeça, a gente tem uma frase aqui, temática também, que diz, faz analogia com o que você tá falando, que é o seguinte, ó, somos ferramentas diferentes, forjadas no mesmo processo, com funções diferentes, mas para produzir a mesma obra. No final das contas, a gente veio para cá produzir a obra simples, que é amar, que é amor, amor é prosperidade, né? O amor não tem contração, o amor não tem vou dar mais para um do que para outro, o amor é puro e infinito, e eu acho que a gente veio para cá para produzir isso. E uma expressão desse amor é a prosperidade, é a gente amar tanto as outras pessoas, amar tanto a gente mesmo, amar tanto esse mundo que a gente está vivendo, ao ponto de que a gente queira prosperar nesse mundo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de viver o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que isso é prosperidade de verdade. E, cara, a gente tá numa cultura que ela, muitas das vezes, ela julga tanto o cara ser próspero, né? E a solução de muitos problemas, às vezes, é prosperar, cara.
É a solução de todos os problemas, cara. Se você prospera... Se você entende o que é prosperar, se você entende isso na prática, e você entende que, por exemplo, o prosperar para uma abelha é ela polinizar uma planta. O prosperar para um macaco é ele reproduzir. O prosperar para uma fruta, para um fruto, é ele cair no chão e gerar uma nova árvore. Se você entende que prosperar é basicamente você viver o que você nasceu para viver, aí você vai lutar uma batalha constante e infinita aí pra você prosperar cada vez mais. Cara, tem uma frase que me tocou muito uma vez que diz o seguinte: existem duas fases marcantes na sua vida, que é quando você nasce, e quando você descobre por que você nasceu. Quando eu li isso, eu falei assim, cara, é isso. Porque quando você vê, quando você consegue enxergar a sua função no mundo, seu propósito no mundo, não tem mais como desver, cara. Você não aceita outra coisa se não por isso for que fazer toma aquilo. cuidado com o desenvolvimento pessoal, porque vai dar um trabalho gigantesco e uma vez que a consciência cresce, a cobrança também aumenta, tá? Só pra você ficar sabendo. Então teve vários momentos da minha jornada de autoconhecimento que eu falei, caramba, Por que eu vim pra esse caminho? merda! Por que eu fui querer descobrir essas coisas? E é muito ruim a gente ver todo o lado negativo que a gente tem na gente e a gente buscar se enxergar com realidade, com a maturidade de também abraçar e aglobar a parte negativa da gente e saber que faz parte da gente também, sabe? O quanto que é interessante a gente acolher esses nossos pontos fracos, o quanto que é interessante a gente acolher essas nossas vulnerabilidades, que é somente assim que a gente consegue tomar controle. Tem uma brincadeira que eu faço assim: você deixaria uma criança emocionalmente imatura de 8 anos de idade comandar uma empresa com 200 funcionários? Com certeza não. Muita gente tá fazendo isso hoje. Não tem consciência de ser adulto, de ser homem ou mulher, de ser consciente ao ponto de não deixar uma criança emocionalmente ferida, que todos nós, no final das contas, somos, tomar a frente e tomar controle. E também não adianta querer culpar teus pais, teu pai, tua mãe. Tem uma música do Renato Russo que fala assim: são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, né? No final das contas, os seus pais também, eles sofreram de todas essas neuroses negativas que os próprios pais deles plantaram na vida deles e que os pais dos pais deles plantaram na vida deles. E aí eu tô dando pra você aqui agora uma oportunidade, você ganhar uma consciência ao ponto de você olhar pra você mesmo e você falar o seguinte: eu posso ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo. E se você for realmente próspero, você vai entender que isso não é só por você, é pelos seus filhos, pelas próximas gerações, e que uma maré de mudança positiva que vai ser gerada através da tua própria mudança é infinita, velho. Cara, e tem um agravante no caso dos nossos pais, que a tendência é que com o tempo a informação, a tecnologia vai aumentando. Naquela época ainda, né, a informação era mais escassa. Então hoje, você nascer com esses problemas, você ter tido esses problemas na infância, não tem problema nenhum. Todo mundo teve, tá? Não importa o quão boa seja a educação. O problema é você educação. decidir não melhorar ou consertar isso, cara. Com tanto de informação que tem, com o tanto de coisa gratuita que as pessoas têm acesso hoje, cara, é assim, não que seja impossível, mas a chance da pessoa não conseguir se conhecer, descobrir ou se desenvolver com as coisas que existem na internet hoje, cara, é muito grande. A internet veio para democratizar, né, um acesso e cair por terra aquela desculpa de que não tenho dinheiro. Tem muita gente fazendo isso de graça, assim como a gente tá fazendo aqui, você tá vendo esse material no YouTube. Né, cara? Mas eu não tenho acesso. Tem sim, cara, você tem quantos livros você quiser de graça online. Mas eu não consigo me conectar com as pessoas, mas você tá se conectando comigo aqui. Eu não tô conversando diretamente com você, mas essa conversa é para você. Então não existe mais esse papo furado. E você falaria a mesma coisa se tivesse com pessoas do seu ambiente, do seu segmento. Participar de uma conversa. Cara, eu achei o formato podcast assim, ó, genial. Da pessoa que não tem acesso. Essa foi o meu intuito. É a terceira pessoa na mesa de conversa. Que não tem acesso, beleza, você não tem acesso. Mas já que a gente tem a possibilidade de gerar esse acesso, cara, então participa disso. Ontem eu fiz uma live de 4 horas. Eu vi, junto com o Penone. Né? E aquele é o papo que eu tenho com ele. Quando tá eu e ele conversando, quando a gente sai pra jantar. Então, mas eu não tenho acesso. Você tem sim, usa a internet pra encurtar caminhos. E se você for bem esperto, você consegue até sentar nas mesmas mesas, fazendo o quê? Servindo. Tem muita gente que chega pra mim e diz assim: Davi, deixa eu trabalhar de graça pra você. Eu falei: você é bom em quê? Aí o cara me mostra, eu falei: prove, traga resultado.
trazendo resultado, bora, vem trabalhar comigo. No meu escritório, todos os dias eu recebo visita de centenas de empreendedores, de pessoas que são extremamente bem-sucedidas, que vão fazer visitas, negociações, reuniões lá comigo. Então, pessoas que trabalham para mim de graça, no começo, óbvio, depois eu começo a pagar, são pessoas que têm acesso a muita coisa, a todo o ecossistema que tá ao meu redor. E... O quanto que encurta um caminho isso. Pô, você tá louco. E eu acho que isso é prosperidade, você entender que tem espaço para todo mundo. Prosperidade é como o ar que a gente respira. Você respira... Você não fica preocupado se vai poder respirar de novo depois. Você ficar preocupado se vai faltar é contração. Contração é falta. Falta não é prosperidade. Prosperidade é você entender que tem amor para todo mundo. Abundância para todo mundo. No final das contas, cara, é a mesma coisa. É uma força expansiva. O amor é a força expansiva. A abundância é a força expansiva. Eu fico pensando assim, a gente deu o nome de amor, né? Pra algo. Assim como a gente deu o nome de abundância para algo. Mas quem foi que determinou que isso aqui é abundância e isso aqui é amor? E o que é esse algo, né? O que é? É uma energia? Não é frequência. Não dá nem pra... Dá pra saber. Você entende que tudo são ondas? Sim. A luz é onda, a minha fala são ondas, e na verdade você não tá vendo a gente, né? Você tá vendo uma interpretação, uma significação dessas ondas que as câmeras estão capturando e estão sendo reproduzidas também por ondas pelo seu computador para você. Se você entender isso, você vai entender que no final das contas, tudo isso aqui é meio que um vácuo, vazio, e quem dá o significado para cada uma dessas coisas somos nós, então o poder tá na nossa cabeça. Tem um outro treinamento chamado que é o Hoffman. Hoffman, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o mundo ser vazio e sem significado, e o significado a gente que dá para ele. Não posso falar muita coisa, porque eles pedem pra gente manter sigilo, mas lá no Hoffman também, mas lá no Landmark, a gente entende que, no final das contas, a gente visualiza o poder da autenticidade, de você estar consciente por um microperíodo de tempo, mas que te leve a tomar decisões corretas e que te direcione para um bom caminho, e o poder da palavra, de ser sua palavra, de ser o que você prega para você mesmo, para as outras pessoas, você não abrir espaço para não integridade, assim que eles chamam. E, cara, você falou uma coisa que por muito tempo eu me perguntei, que é tipo assim, eu não tenho acesso a essas pessoas, enfim. E aí eu fiquei me questionando, né? As pessoas, o lance de agregar valor, de você gerar acesso, ter acesso, gerar valor, é que as pessoas que não estudaram nada, não tem nada pra agregar, elas querem sair do 0 pro 10, lá pro ambiente 10, onde as pessoas já se prepararam muito tempo. E isso é contra-intuitivo, pô, é contra as leis da natureza, né? Então você precisa, primeiro você aprende, você lê um livro, e aí, de algo que as pessoas não sabem. Aí você vai gerar um valor ali, você vai se conectar com essas pessoas. Existe uma coisa chamada homofilia, que é a tendência natural dos seres humanos se conectarem com pessoas que são parecidas com ele. É literalmente ilógico você achar que alguém que está numa frequência muito mais alta que a sua, ela vai querer andar com você ou te dar atenção. Davi, mas isso é injusto? E é como é. E acabou. Mas eu acho que nem é injusto, pô. Porque mas imagina, eu tô falando sobre a perspectiva deles, tá? Eu também não acho que é injusto, mas muita gente acha que é. Eu acho que é assim, é o que é e acabou. Muita gente acha que é injusto. Entendi. A percepção, né? A percepção que muita gente tem é que é injusto. E às vezes é legal a gente comunicar a linguagem que algumas pessoas que estão aí possam visualizar. Não que eu seja fodão nem nada do tipo, pelo amor de Deus, não é isso não, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte. Primeiro, começa a subir a escada devagarzinho e vai se conectando com pessoas na frequência que você tá naquele momento pra você ir devagarzinho subindo de nível, trocando de mesa. Não queira dar um passo maior que a perna. Davi, tipo assim, dá pra dar saltos? Dá. Saltos de evolução? Dá. Tem crianças que pulam a fase de engatinhar e elas já vão direto andar. Mas elas sofrem as consequências disso pelo resto da vida. Porque é durante a fase do encaminhar ali, do engatilhar, na verdade, que você entende como as coisas funcionam, que você entende o centro de balanço do teu corpo, que você vai aprendendo mais sobre você. A mesma coisa acontece na nossa vida. Se você quiser sair do nível 1 pro nível 10, você consegue. Mas lembra do Mario Bros? Uhum. O nível de dificuldade ele vai aumentando gradativamente. Se você pular da primeira fase para a última fase, você vai perder assim. E muitas vezes, quem vai com muita sede ao pote não tem a segunda oportunidade. Tem muita gente que chega para mim querendo dar esses saltos
E aí, na primeira oportunidade, essa pessoa se queimou e a chance de eu Já fechou a abrir portas para ela novamente é muito difícil, a não ser que ela consiga provar através dos resultados que vale a pena ela estar perto de mim. Davi, mas isso é o quê, cara? Vocês deveriam ser assim também, é se respeitar. É um ato de você respeitar você mesmo. No sentido de não querer compartilhar a tua energia com pessoas que não te levam para frente. Isso é estratégico, isso é intencional e tem que ser assim. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, é você se perguntar o tempo inteiro, tipo, isso me deixa mais próximo ou mais longe do meu objetivo? E se a resposta for deixa mais longe, te atrapalha, é um peso morto que você tem que carregar junto com você. Se você está de fato comprometido com os seus resultados e comprometido com tudo isso que eu falei, não faz sentido, né? Exatamente. Não faz sentido. Cara, e você sabe como que eu aprendi isso na prática? Quando eu fui lá gravar com o Code, que tinha sido 2 vezes o melhor do mundo, a gente tava falando sobre time, sobre transferência, sobre com quem que ele queria jogar. Daí ele falou assim, cara, eu quero jogar com os melhores do mundo. E aí, num primeiro momento, aí ele falou assim, ó, pô, fui 2 vezes o melhor do mundo. Cara, eu quero estar no melhor time do mundo, pô, eu quero estar com os melhores do mundo, quero jogar contra os melhores do mundo. E no primeiro momento, é muito fácil você ter, achar que é uma certa arrogância. Mas quando você parar pra pensar, você vê que, cara, não tem nada de arrogância, mas tem coerência. Por quê? Mano, pro cara ser o melhor do mundo, ele treinou pra caralho, velho. Ele não aceita jogar ou participar de um time de pessoas que não treinaram tanto quanto ele, pô. Estar num ambiente dessa frequência é a mesma coisa. Não é que as pessoas diminuam ou te acham inferior ou não, mas, cara, elas já se prepararam tanto, geraram tanto resultado pra estarem num lugar que, pô, elas aceitarem pessoas que não fizeram o mesmo, acaba sendo até uma desvalorização consigo mesmo, né? E hoje, cara, eu tive uma sacada esses dias no Instagram que eu postei que foi o seguinte: hoje o Brasil é um dos países mais fáceis de você agregar valor para as outras pessoas. Por quê? Porque é um dos países que menos lê. Irmão, é muito fácil ler um livro que a maioria das pessoas não leu. E você tem uma informação que as pessoas não sabem. Cara, é muito fácil isso. Nos últimos 3 anos eu li mais de 200 livros, página por página, né? Sem audiobook, sem nada. E eu comecei a perceber, e eu não gosto de ler, mas eu comecei a perceber que é muito fácil você ter algo que as pessoas não têm, uma informação que as pessoas não têm, conhecer algo que as pessoas não conhecem. Quando você faz um curso, então, irmão, meu Deus, é muito, muito fácil. E se você é interessado, então? É tão básico quanto se você é interessado, então. E se você busca fazer mais do que é demandado, então. E se você... É verdade. Caramba, são coisas muito básico, simples, cara. É mais simples ainda do que você falou, vai mais simples. É verdade. Tipo assim, as pessoas falam, mas vários mercados estão sobrecarregados, tem muita gente já trabalhando nele, tá Oceano Vermelho. Eu falo assim, concordo com você, a estrada ali dos normais tá sobrecarregada mesmo, tá bem sobrecarregada. Tá congestionada, mas a frequência mais alta tá um espaço livrinho pra quem quiser agir, velho. E eu garanto pra você, é até chato falar isso, mas é um pouquinho a mais de esforço do que todo mundo, você já tá na frente de 99% da população, velho. Cara, o Brasil, eu vi um negócio um dia que é o seguinte: às vezes, no Brasil, você sendo brasileiro, você fazer o básico, você já se diferencia. É claro. E é a coisa mais bizarra que existe. Irmão, o básico deve ser exatamente, literalmente, o básico. É claro, com certeza, velho. A barreira de entrada e a barra lá... Por exemplo, eu morei 4 anos nos Estados Unidos, eu tô falando que eu sei. É muito mais alta. Muito o básico mais alta. É feito mesmo, né? Então, exato. Pra você se sobressair, tem que fazer o diferenciado. Tipo assim, lá o básico é o bem feito. Isso aqui. Dentro do mundo de negócios. Aqui no Brasil, o básico é fazer. O básico é fazer. O diferencial é fazer o básico. É isso que eu quis dizer. Diferencial é fazer o básico. Se você faz simplesmente o básico, você já tá tendencialmente na frente de muita gente. E fazer o básico, muitas vezes, é simplesmente você, cara, colocar um chocolate no café do cliente que você tá oferecendo, tá ligado? São coisas extremamente simples, mas que vão trazer uma diferenciação, porque só com esse conhecimento você já tá acima de 99% da população. Cara, você que tem namorada já deve ter passado por isso. Esses dias eu tava conversando com a minha namorada, a gente tava falando sobre restaurante e tal, e daí a gente tava falando sobre um restaurante caro. Daí eu falei assim, cara, mas eu não gosto muito desse restaurante, não pelo preço, é porque eu acho que o preço não condiz com o que entrega. Ela falou, não, eu gosto lá porque eles atendem bem. Aí eu fiquei pensando um tempo, eu falei, cara, mas porra, atender bem é o mínimo que os caras têm que fazer. Né? Não pode ser tenta contar um pouco, né, velho? É muito doido. Aí ela, não, porque a comida lá é boa. Eu falei, cara, sim, pelo preço cobrado, o mínimo tem que ser bem atendido, ter uma comida boa. Tem que ter um a mais além disso.
Sacou? Porque não justifica, cara. Se você já tá pagando algo caro, o mínimo que você quer é que você tenha um produto bom e você seja bem atendido. Não é verdade? Total. Então as pessoas falam assim, caraca, mas eu fui naquele restaurante e me atenderam bem. Porra, é o mínimo, cara. É o mínimo. Você quer a prova disso? Eu sou extremamente limitado, meu QI é abaixo da média, eu tenho TDAH, eu sou dislexo, eu sou desatento, eu tenho uma puta de uma ansiedade, eu tenho vários problemas emocionais, eu tenho várias tretas que eu levo na minha cabeça. Você é um ser humano. Sou um ser humano e mesmo assim eu consegui ter resultado. Eu acho que tem pessoas muito mais bem resolvidas do que eu que estão aí assistindo e muito mais inteligentes, que provavelmente têm muito mais talento nato do que eu em algumas áreas. Só que a diferença é que eu coloco esforço nesse lado da equação, né? Que gera resultado do outro lado. Eu vejo que muitos de vocês, talvez, até com menos esforço do que eu coloquei, poderiam ter resultados iguais ou muito maiores do que os meus. Só que tem muita gente que tem medo de testar, né? Muita gente tem medo de que desperdício. É uma pena, velho. Acho que é não se respeitar mesmo, né? Você sabe que você tem um potencial gigante. Eu sei que você sabe que você tem. Eu sei que você sabe. E... Ninguém se acha um bosta ali. A maioria das vezes não se acha um bosta. Pô, acordei hoje, nossa, não, mas bosta, até né? muita gente que fala da boca pra fora, mas no fundo, eles sabem... Eu criei uma teoria, mas é minha isso aqui, tá? Não é baseado em nenhuma ciência, não. Isso aqui é minha. Eu acho que a ansiedade, ela é muito um delta entre onde você sabe que você poderia chegar e onde você tá agindo, onde você está, sabe? É baseado nos desafios que você está tendo no presente e não são proporcionais à visão que você construiu pra você mesmo sobre onde você poderia estar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que o teu futuro, na real, ele é construído através de ações práticas no presente. E tem muita gente que mantém a cabeça somente no futuro. Só que se você mantém a cabeça somente no futuro, você nunca vai estar suficientemente no presente ao ponto de você construir o futuro que você gostaria de ter. Que viagem, né? Você sacou? Saquei. É tipo assim, se você tá muito no futuro, você não consegue agir aonde determina o futuro. Exato. Caraca. Exato. Então tem muita gente que coloca na cabeça, eu quero ter um futuro foda. Se você que ficar só pensando no resultado, no futuro foda, só pensando no pote no final do arco-íris, você nunca vai conseguir viver o processo do jeito que tem que ser vivido para que você consiga chegar até aquele futuro que um dia você sonhou na tua cabeça, um dia você pensou na tua cabeça. Mas eu entrei nesse assunto por algum motivo que eu não lembro, mais uma vez. Cara, a gente tava falando sobre muitas pessoas terem mais potencial que você. Muitas pessoas têm muito mais capacidade do que eu, só que eu tenho. O que eu tava falando é que eu consigo colocar esforço ação. Esse esforço na prática, tipo, é ação, você diz? Tipo, ação, agir. É agir. Tentativa e erro e. É agir. Eu sou muito cara de pau, velho. É tentar, por exemplo, vocês me convidaram pra cá, poderiam ter recebido um não, e paciência, faz parte da vida. Assim como a gente recebe. Um sim. Assim como eu tô aqui, também. Porque vocês tiveram a capacidade de tentar. Tava no interior, foi de um podcast que eu participei, teve um cara que chegou pra mim, todo mundo na palestra vindo tirar foto. Beleza, eu tiro foto com todo prazer. Só que ele me fez uma pergunta extremamente inteligente que me fez mudar a minha palestra. Ele agregou valor pra mim. Todo mundo tava perguntando, Davi, que massa, você é foda, beleza, obrigado, normal. Todo mundo fala a mesma coisa. Só que o cara veio pra mim me questionando, me trazendo um ponto inteligente ali e me chamou minha atenção. Logo depois ele falou, você topa participar do meu podcast? Eu abri recentemente. É humilde, é pequeno, mas vai ser um prazer poder te receber lá. E eu fui com todo prazer. Caraca. Então é ter uma atitude de pedir mesmo, de não ter medo de errar, de não ter medo de falhar. É um jogo simples. Você tá num corredor. Esse corredor tem milhares de portas. Você abre a primeira, tá trancada. Você abre a segunda, tá trancada. A maioria das pessoas coloca na cabeça que todas as outras vão estar, mas não é assim. Talvez a 100ª esteja destrancada e é a porta que você pode abrir. É um jogo de... Pô, parece papo clichê, mas é keep going. Tem um amigo meu que fala assim, é só não morrer. É só não morrer. De resto tá tudo certo. Keep building. Continue construindo. É que nem a Dory. Continue a nadar, que uma hora, a tua hora vai chegar. E é muito do papo assim, cara... até parece uma frase bonita, mas assim, cara, é impossível ganhar de alguém que não desiste, cara. É impossível, eu falo assim. Não tem como, velho. Eu não sou o mais inteligente, eu não sou o mais competente, eu acho que eu não sou o mais talentoso, mas eu tenho certeza que ninguém consegue ter o nível de vontade de vencer, de fome de vencer. Eu me destaco dos meus concorrentes pela minha fome de vencer e pela minha vontade de vencer, cara. É aí que tá o destaque, é aí que pode estar o seu destaque também. E você entende que isso também não existe talento? E que, pô, muita gente vai vir Só depende de você o esforço, né, cara? Não depende de mais nada. Não depende de nenhum fator externo, não depende de nenhum conhecimento extraterrestre pro cara entender isso. É básico. Se você perguntar pra uma criança, ela vai saber. Pra você se sair melhor numa prova, o que é que você tem que fazer?
Estudar. Se esforçar mais, colocando esforço no estudo. Pra você se dar bem na vida, quanto mais você se esforça, um esforço inteligente, mais resultado você tende a ter. E por que Simples. apesar de ser tão lógico, porque isso é muito lógico, né? Tipo, por que apesar de ser tão lógico, não é algo comum de ser praticado, não é algo que as pessoas... Porque é difícil. Porque é difícil. De ser colocado em prática, você disse. Não, porque é difícil. É difícil Difícil não de entender, mas de se colocar em prática. Exato, é simples. Assim como todo mundo sabe como emagrecer, mas nem todo mundo emagrece. É só você ter um gasto calórico maior. Exatamente. Mas Que o meio desse... Onde você tá aí do resultado é desafiador, né? Cara, teve uma frase que eu sempre digo quando eu fechava algumas sociedades e tal, eu sempre falava a mesma coisa. Eu falava assim, ó, nossa sociedade. Cara, ó, você pode saber mais do que eu em alguma coisa, você pode fazer isso, mas, cara, eu te garanto que tem uma coisa que você não vai fazer mais do que eu nessa sociedade, que é se esforçar. Irmão, se você acorda 5 da manhã pra trabalhar, beleza, eu vou estar lá às 4 horas. Se você levanta às 4, eu vou estar lá às 3 horas. Porque, cara, o esforço depende de mim, cara. Não tem como. E aí, onde é que você aprendeu isso? Cara, eu vi uma entrevista do Kobe Bryant antes de ele morrer lá, que é uma entrevista, tipo, que é o preço do sucesso, talvez. Eu não lembro se era preço do sucesso, cara. Mas era alguma coisa assim. E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, cara, no primeiro campeonato que eu joguei aos 16 anos, 15 anos, eu fui eleito o pior jogador da liga. Daí eu entendi que eu falei, cara, eu vou treinar mais todo mundo. Enquanto todo mundo treinava 2 horas, 3 horas, ele ia lá e treinava 4. Aí ele começou a perceber que enquanto ele treinava 2 horas a mais por dia, no final do ano não era só 2 horas, era a mais. Somava todos os dias 2 horas. Sacou? Ele falou, cara, imagina se você fizer isso por 5 anos, por 10 anos. Aí ele começou a treinar não só 2 horas a mais, começou a treinar 4 horas a mais todo mundo. No final das contas, lá a longo prazo, dá muita diferença, cara. E você entende que o conhecimento ele é exponencial? Que é conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. É tipo juros compostos, né? Literalmente juros compostos. Então, você aprende alguma coisa, você aprende uma habilidade e depois fica muito mais fácil você se tornar cada vez mais profundo naquela habilidade que você já aprendeu. É aí que tá o grande X da questão, é aí que entra o platô de atalho pro sucesso cada vez mais. Por exemplo, se você tem uma facilidade natural em negócios e você começa a estudar negócios, no segundo livro, o teu nível de compreensão, de capacidade crítica, de raciocínio lógico sobre aquele livro vai estar muito mais bem preparado, porque agora você vai interpretar aquele segundo livro sobre a ótica que foi instalada, aquele drive que foi instalado na tua cabeça através do primeiro. Imagina no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Então o conhecimento ele é exponencial, é sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. Quando a gente é tudo que a gente recebe de informação. Ponto. Informação, seja lá o que for. A gente não é o que a gente come, nosso cérebro é o que a gente recebe de informação. Então, se você recebeu ali uma informação sobre alguma coisa, aquilo ali se torna você introjeta aquilo na tua cabeça a partir do momento que você aprende de fato, transformando aquela informação em conhecimento, ou aplicando ou conectando com informações previamente já conectadas, que já estavam estabelecidas na tua cabeça. Beleza, até aí tudo claro. Então, a partir do momento que você... Usar esse exemplo, é como se você lesse um livro ou batesse um papo, visse um podcast desse, instalasse um aplicativo na tua cabeça, que a partir desse momento, quando você vê o próximo, quando você lê o próximo, você sempre vai interpretar esse próximo com os dados, com as referências que foram colocadas na tua cabeça naquele primeiro. Tem uma teoria muito foda que é a teoria da amnésia da fonte, que as pessoas que de fato sabem os conteúdos, aprendem de verdade, elas não precisam abrir a gavetinha para encontrar aquele conteúdo lá para trazer aqui para vocês. Literalmente ela aprendeu tanto que ela introjetou aquilo e virou ela. Você pensa, tipo, eu vou frear agora, ou vou virar pra isso, você só faz, você só freia. Se eu te pergunto teu nome aqui, você vai falar o quê? Você vai pensar, você vai buscar na gavetinha lá qual que é teu nome? Não, você só fala, porque virou você aprendeu aquilo, tá introjetado dentro de você. Então eu acho que o conhecimento verdadeiro, a partir do momento que você consegue ter um nível de desprendimento do ego também, do orgulho também, para que você conecte esses inputs que são instalados na tua cabeça de maneira estratégica. E as pessoas que são inovadoras são aquelas pessoas que conseguem conectar pontos os quais a maioria das outras pessoas não teriam a capacidade de conectar. Então é um jogo duplo. Primeiro, alimentar o teu cérebro de boas referências. Segundo, é ter a capacidade de ter um desprendimento de você mesmo, desprendimento das tuas próprias crenças, para você conectar pontos que normalmente as pessoas não conectariam, que a gente normalmente só compactua com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que a gente aquilo que já é familiar, aquilo que já é simples. Eu falo pra todo mundo assim, eu não tenho apego a quem eu sou hoje, eu não tenho apego a quem eu era ontem, eu não tenho apego a quem eu sou hoje, e eu tô muito animado pra ser quem eu vou me tornar amanhã.
Eu pego todas as minhas crenças, eu coloco ela numa árvore e eu começo a dar chute. Colocar à prova todas elas. As que ficam é pra ficar lá. Eu não tenho medo de colocar à prova cada uma das crenças que eu tenho. Porque eu não tenho medo de me transformar todos os dias na melhor versão que eu posso ser de mim mesmo. Mesmo que isso signifique abrir mão de tudo o que um dia eu já achei que eu era e que eu tinha certeza absoluta que eu era. Então, de certa forma, isso acaba sendo um exemplo prático de humildade na prática. Porque você só aprende, consegue aprender mais coisas quando você é humilde o suficiente pra falar assim, putz, se tiver que mudar, vou mudar. Porque é muito fácil e muito comum quando as pessoas têm um resultado acima da média, um resultado expressivo, se prender aquilo e entender, tipo assim, putz, eu sou muito foda. E não aprendo mais nada, você não tem nada pra me ensinar porque o meu resultado, ele é muito maior. Eu aprendo assim, cara, o tempo todo, cara. O tempo todo, eu falo assim, eu aprendo o tempo todo, em todos os lugares e com todas as pessoas, inclusive tem algumas que me mostram e me ensinam como não ser. Então eu tô o tempo inteiro com o botão do aprendedor aberto, todo. Tudo pra mim é aprendizado, cara, tudo vira referência, tudo vira matéria de estudo. Eu falo natureza, se tem muita natureza aqui, porque é algo que eu observo. Eu tô o tempo inteiro tentando entender como é que as coisas funcionam, entender a mecânica. Eu acho que quando você entende a mecânica, você consegue aplicar em qualquer coisa. A tua intuição fica muito mais poderosa, porque você já entendeu a regra do jogo, você já entendeu o algoritmo que rege as coisas. E quando você entende esse algoritmo, fica muito mais fácil você entender tudo, porque tudo é uma expressão desse algoritmo. Você sacou o que eu tô dizendo? Em várias ocasiões diferentes, em vários segmentos diferentes, atua da mesma forma. Um exemplo prático. Cara, as pessoas passam aqui, têm um resultado acima da média, tem pontos em comuns. Esses pontos em comuns é a expressão desse algoritmo que você está falando, né? Por exemplo, cara, ação. Irmão, todo mundo que passa aqui teve que fazer em algum momento. Todo mundo que passa aqui teve que aprender em algum momento. Todo mundo que passa aqui teve que superar desafios em algum momento, teve que se preparar em algum momento. Então eu entendi o que você está falando. E a gente falou com o Gilberto Miranda aqui, que trabalha anos com animais, teve um quadro lá no Faustão com animais, enfim. E ele deu uma sacada de animais muito massa, cara. E uma das sacadas que mais me marcou assim foi o seguinte: você sabe por que o animal ele quase nunca fracassa? Tipo, ele fracassa menos, que ele não tem a tendência de fracassar? Porque o leão, por exemplo, quando acorda de manhã, ele não pensa, putz, será que eu vou conseguir comer hoje? Mano, ele só sai pra caçar, velho. Ele não fica pensando na possibilidade de não comer. Ele fala assim, pô, tô com fome, vou sair pra caçar. É tipo, necessidade e ação, sabe? Necessidade e ação, não tem o mas no meio, não tem a vírgula. É tipo assim, cara, tô sem dinheiro, tipo, vou empreender. É como se fosse algo muito simples que a gente vê do animal. E se a gente colocasse, óbvio, a gente tem o fator X, que é a parte racional, mas é muito mais simples do que a gente imagina, né? Vou falar uma coisa aqui que talvez muitos não entendam, mas eu acho que também entra um pouquinho do ego, do orgulho aí, a parte racional também, que se a gente conseguisse se desprender dessas camadas, essas barreiras, a coisa funcionaria muito mais fácil para todos nós, até porque a Bíblia fala que nós somos co-criadores, né? Enfim, é uma brisa que é complexa e que eu não vou entrar aqui agora com vocês, mas pegando essa referência, eu queria dar uma sacada de negócio para vocês. Todos os momentos que eu vou fazer a ideação de um negócio, ou seja, cara, desenhar uma ideia de negócio e tudo mais, eu não penso nas circunstâncias que poderiam me levar a não conseguir executar aquilo na prática. Então tem muita gente que vai pensar na ideia de negócio, mas pensa, e se, mas, e se, mas. Eu não, eu viajo infinito, não me preocupo com nenhuma circunstância, não penso, a tecnologia pode ter a capacidade de executar isso na prática, eu não penso, caramba, será que eu tenho dinheiro para fazer isso? Será que tem pessoas próximas a mim que podem me ajudar a fazer isso? Será que eu vou ter investidores? Não, eu desenho tudo e depois eu volto para a realidade. A mesma dica que eu queria dar para vocês, os animais, eles não vivem dessa circunstância, eu acho que essa é a parada. A gente colocou na nossa cabeça e configurou na nossa cabeça que a gente só age em caso de, né? É verdade. Acho que quanto mais a gente conseguir encurtar esse caminho de essência, de instinto, óbvio, passando por um filtro racional ali, tem meu terapeuta, que é o Eduardo Chiniachi, que ele fala assim, é o teu natural com temperinho, Davi, temperinho de consciência, é o melhor caminho de todos. Você entendeu o que eu tô dizendo? Você pegar o teu natural e você colocar um temperinho ali de consciência, porque o natural talvez ele não te leve a fazer... Deixa eu ver como é que eu explico isso. É como se vou repetir o que eu falei, como se você pegasse um pouco de consciência de lado racional do teu cérebro e colocasse um temperinho ali em cima dos teus instintos naturais e você seguisse em frente pra colocar em prática as coisas que você sente que você deveria fazer, as coisas seriam mais fáceis. Tipo, deixar fluir. Deixar fluir.
Então, a jornada da consciência, ela passa por expandir os limites do teu consciente sobre o teu subconsciente, e você reconfigurar esse processo para que depois você possa viver cada vez mais de maneira natural, deixando a expressão natural do teu subconsciente, da tua essência, seja lá como você quiser chamar, dentro da nomenclatura, agir e se expressar com naturalidade. Cara, eu percebi, você falando isso, eu percebi assim, que é você se desprender da certeza que o negócio vai dar certo ou não. Porque, imagina só, o que a maioria das vezes... É esse o ponto. Isso é a expressão natural da abundância. É você entender que se não deu certo, não deu porque não tinha que dar. E se deu certo, deu porque tinha que dar. Você não fica... Você faz. Independentemente dos resultados que aquilo ali vai te trazer, faz. Porque o que a gente percebe que o que mais trava é o seguinte, pô, vou fazer isso, vou escrever o livro. Mas será que vai vender? Putz, mas ninguém vai comprar. Não faço. É isso que trava. Então é se desprender dessa certeza e o deixar fluir esse tempero natural de consciência e viajar nesse negócio. Eu acho que isso é ego e orgulho sacada. Também. Tem um livro... porque quero fazer o livro pra vender pra milhões de pessoas. Exatamente, verdade. Tem um livro, O Ego é Seu Inimigo, né? Que ele explica muito bem o poder do ego na nossa vida. E o meu ego é bem poderoso, viu? E a minha batalha diária é contra ele, total, pra acabar com a vida dele, com a espécie dele. Mas não é dizendo seu merda do ego. É dizendo assim, cara, eu entendo o papel e a importância que você teve pra mim até hoje, que você me manteve vivo. O teu papel ali foi de proteção, pra me proteger e pra me manter vivo. Mas eu acho que hoje eu já dou conta da minha vida e ele tá ali sempre esperto, tá ali sempre atento. No momento que você fraqueja, ele entra pra te proteger. Então até o nosso ego é nosso amigo, sabe? Nesse sentido. Só que ele pode ser teu pior inimigo também. A partir do momento que você deixa o teu barco à deriva. Tipo assim... Imagina que um piloto sai do cockpit e o avião tem piloto automático. No momento que o piloto sai do cockpit, entra no piloto automático. O ego que tomou o ego assume o controle no piloto automático. Quando o piloto tá ali, ele desliga o piloto automático e ele consegue coordenar, ele consegue controlar. Sacada. Pensei nessa agora, cara. Especialmente pra vocês aí. Sacada. E hoje, como que você atuou com o ego e tendo esses resultados e, pô, aprendendo muito, dá pra ver que você vive na prática esse desafio de se superar, de aprender e tal. Até porque... Quanto mais alto, quanto maior é o resultado, maior é a cobrança, as responsabilidades. Então, que não é algo comum para alguém de 21 anos. Qual que é o objetivo do Davi hoje, sendo que dinheiro já não é mais, tipo, uma preocupação? Qual que é o objetivo que tá no fundo do coração do Davi? Assim? Voltar à origem. Acho que essa é a maior verdade que eu posso falar para vocês agora em relação a qual que é o meu objetivo. Cara, ser cada vez mais quem eu sou, viver cada vez mais o que eu nasci pra viver e tentar ser cada vez mais exatamente o que Deus planejou para que eu fosse aqui nessa terra, para que eu possa aproveitar da melhor maneira possível essa minha estadia aqui nessa terra que, na verdade, na Bíblia ele fala que foi dada para nós, né? Exatamente. Para que eu possa extrair o melhor que eu posso dessa minha passagem aqui nessa terra. Esse é o meu objetivo. Todo o resto é consequência disso. Na verdade, como eu falei, é evidência de que isso está acontecendo. Porque prosperidade e dinheiro é natural, as coisas acontecem, as coisas fluem, e é assim que eu quero viver. Você acha que você já está nessa direção certa? Eu tenho certeza que eu estou na direção certa. E eu tenho certeza que essa é a direção. Mas calma aí. Como assim, Davi? Você não falou que questiona tudo? Eu questionei isso também. E eu tento validar com fatos as coisas que eu tô falando. E eu já venho vivendo esse percurso há algum tempo. E eu já vi na prática que os retornos que eles estão me dando são muito maiores do que qualquer outro caminho que eu poderia optar. Então eu testei e validei, por isso que hoje eu tenho certeza e não tenho medo de errar, que o meu objetivo é chegar cada vez mais perto do meu verdadeiro potencial. Eu já falei algumas vezes que no final das contas ele é infinito. E meu objetivo é chegar cada vez mais perto dele e trazer mais pessoas para perto para viver essa jornada junto comigo. Davi, mas não é sobre negócios, cara, negócio é só uma desculpa no final das contas. É sobre pessoas. É só uma desculpa, só uma desculpa. É completamente outra parada, outro assunto. Eu sei que eu tenho um chamado muito forte e muito especial dentro do meu coração. Eu sei os desafios que eu vivo todos os dias. Para quem mais é dado, mais é cobrado. Consequentemente, também mais tentações, digamos assim, tem. Eu não sou perfeito, muito longe disso, mas eu sou um cara que tá disposto, cara, a lutar todos os dias para ser cada vez mais o que eu nasci para ser. O que não é fácil e o que não é uma constante.
mas eu acho que pelo menos mais do que 50% do tempo eu tô conseguindo, sabe? E, cara, dá pra ver que é muito genuíno. É que igual você falou, você percebe quando é genuíno e dá pra ver que é muito genuíno. Eu não pensei em uma palavra sequer de tudo que eu falei aqui pra vocês, nenhuma. Dá pra perceber que não é um discurso pronto. E, cara, mas se você tivesse que definir esse chamado, tipo, numa frase, é a ferramenta tal com a função tal, qual que é a definição desse chamado, cara? Você já parou pra pensar nisso antes ou não? Só pra... Acho que não, mas... Tem um guia espiritual que eu converso muito com ele, que ele fala o seguinte: o teu maior desafio é o teu maior propósito. Seu maior desafio, seu maior propósito. E o meu maior desafio é justamente esse de deixar a minha essência fluir. Então acho que a minha maior ferramenta é a ferramenta que eu uso ou a ferramenta que eu aplico? É a ferramenta que você se transforma. A função que ela executa é o seu propósito, é o chamado. Tá ok. Então eu diria que é o autoconhecimento e a comunicação, cara. Porque acho que a nossa boca foi feita pra gente abrir a boca e compartilhar com as pessoas, né? E essa minha jornada de autoconhecimento, tenho certeza que ela pode ser muito valiosa tanto pra mim quanto pra todos vocês. É muito ruim falar sobre esse assunto, porque a cobrança é muito alta. Então, muita gente, quando vê isso, acha o Davi a maior referência, é foda, é perfeito, e eu não sou, velho. Eu faço muita besteira, então cuidado pra não se frustrar comigo. Mas o que eu quero dizer com isso é que seria muito mais fácil pra mim estar aqui falando sobre negócio, que é algo que eu faço com as duas mãos pra trás e completamente vendado, sabe? Não precisaria usar essa minha essência, usaria o ego ali, ensinaria você a criar negócio. Como é que cria negócio? Faz isso, faz aquilo, começa dessa maneira, jornada de testagem, testa ABC, valida dessa maneira, dá para criar com no-code, de graça, fácil, coloca para rodar, não cria CNPJ. Eu já falei isso tantas vezes, que é muito fácil para mim. Então, o mais difícil para mim é falar sobre esse assunto que eu tô falando, porque a cobrança aumenta, o nível de cobrança aumenta, o nível de tudo aumenta, mas no final das contas não importa para mim se é mais difícil ou não. Se bate no meu coração e que eu sinto que é a verdade que eu deveria compartilhar para as pessoas e que é o assunto que eu sei que realmente vai tocar muita gente, não importa para mim, eu tô disposto a pagar o preço, sabe? E a gente tem uma... Não sei se eu respondi. Eu vou pegar alguns ganchos pra gente, mas respondeu sim num todo. E eu quero até complementar, dizendo assim, cara, a gente não cria roteiro aqui justamente pra gente não limitar o potencial. Quando você cria roteiro, você limita o potencial. Às vezes eu falo assim, vamos falar sobre o negócio. Às vezes a gente não conseguiria escutar coisas que a gente nunca tinha ouvido falar aqui antes, né? Então, por isso que a gente não cria roteiro. E eu tô surpreso, porque na minha cabeça, obviamente, a gente ia falar sobre negócio também. E eu acho incrível quando essas coisas acontecem, porque essa, eu acho que é uma das maiores lições práticas da expressão natural que você acabou de falar, né? Da gente falar sobre isso tão naturalmente, que é uma expressão natural de, cara, a gente tinha que falar isso porque algo dizia que a gente tinha que falar sobre isso. Mas é uma perseguição, cara, não é fácil não, viu? Eu quero dizer pra vocês, brother, é um... Perseguição que se diz no sentido de crítica? Não. Eu escolhi a palavra errada. É uma responsabilidade muito grande quando você tá com a tua essência ali pra jogo, sabe? É como se tivesse... Você tá vulnerável, Você né? tá completamente vulnerável, sabe? E não é pra todo mundo que se é confortável abrir a vulnerabilidade dessa maneira. Então, eu estou extremamente egoicamente falando desconfortável. Mas ao mesmo tempo eu tô com o coração ardendo aqui de felicidade por ter vencido essa tendência natural que eu mesmo tinha de fechar essa parada, sacou? Eu tô... Você não falou do animal que quer e faz? Eu desliguei o racional aqui, total, e eu falei, deixa fluir. Tô pensando em porra nenhuma, só tô falando. E você perguntou alguma coisa, eu esqueci de novo, foi mal. Eu não perguntei se a perseguição é relacionada à crítica, você falou que usou a palavra errada. Antes disso, você perguntou outra coisa. Eu perguntei sobre como você definiria o chamado que você tem numa frase. E só pra complementar, cara, eu acho irado esse lance de ficar vulnerável, porque eu acho que te dá a oportunidade de acessar coisas também que você não tá acostumado. E aí, talvez, você perceba que você tem muito mais pra agregar do que só falar de negócio. E aí... Lembrei o que eu ia falar.
Quando as pessoas entenderem e perceberem que, na verdade, esse é o mecanismo e que qualquer sucesso nos negócios tem muito mais a ver disso tudo que a gente tá falando aqui do que qualquer técnica, qualquer estratégia de business, a vida de muita gente vai mudar. E pra mim é muito claro, velho, que eu sei que cada um de vocês que tá aí do outro lado, vocês têm um chamado, sim, todos nós Todo temos. mundo. E esse incômodo que você sente dentro de você é uma vontade, porra, eu poderia estar fazendo, mas ele Não tá aí por acaso, né? tá aí por acaso, não. Esse é que nem uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela mostra pra você que tem alguma coisa errada dentro do teu corpo. É igual a dor de barriga, é igual a dor. A dor mostra que tem alguma coisa acontecendo ali que não tá normal pro teu próprio sistema. Esse incômodo que você tá sentindo, na verdade, são as tuas sementes de essência, de chamados que estão se rebulindo aí dentro, que estão se mexendo aí dentro, e que não vem a hora, cara, de você conseguir abrir para que a luz entre e para que elas possam crescer. Então, se eu puder fazer um convite para vocês, é muito mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa. Eu fiquei arrepiado, irmão. É verdade, cara. Eu também tô. Porque Quando é verdade, não quando você enxerga, não tem mais como se dizer. não tem E estratégia. mesmo não a tem gente porra não nenhuma. usando talvez as palavras certas, eu sei o que você tá falando e você sabe que eu entendi o que você tá falando. Uau, cara. Esse aqui é o jogo, É cara. isso. Enfim, é isso aí. Não. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Aproveitem esse Davi, que eu não sei se é sempre que eu vou ter a força pra ser vulnerável. Exige uma força gigantesca pra ser vulnerável, viu? Gigantesca, vocês não têm ideia. Então pega esse vídeo aí, compartilha com os amigos. E eu espero que esse vídeo tenha, minha verdade, ela tenha tocado você de alguma maneira, porque tudo que eu falei aqui é a maior verdade. Cara, mas eu acho que não tem como não. Porque quando é genuíno, é tipo o lance da pessoa que fala assim, pô, eu tive uma experiência fantástica com Deus. Irmão, não tem como voltar atrás. Você abre mão, você não abre mais mão de viver aquilo porque a pessoa sentiu, porque é genuíno. E dá pra ver assim, ó, nitidamente o quanto isso é algo desconfortável, primeiramente. Isso é o que representa estar na forja. Na prática é isso, cara. É tipo assim, pô, o resultado é consequência de algo. Do que é esse algo? É isso, pô. É se esvaziar do orgulho, do ego e se encher do que realmente precisa pra gerar o resultado. Cara, não importa se você escolher ser atleta, não importa se você escolher ser cantor, empreendedor, o resultado ia ser expressivo em qualquer uma dessas áreas, porque você entendeu algo muito mais profundo que isso, cara. Você entendeu algo que vem antes disso, que é sobre pessoas, cara, que é sobre você se conhecer. Não tem como, velho. Todas as pessoas que passam aqui falam de autoconhecimento, a gente fala basicamente do mesmo tema, não importa o segmento, porque as pessoas entenderam que aquilo que elas geraram resultado é consequência de algo, cara. Então, assim, eu tô muito feliz, assim, cara, não tenho nem palavras, porque eu acho que foi uma das conversas mais, acho que mais profundas, assim, no sentido de se esvaziar, cara, de, tipo assim, se permitir, e eu acho que a forja em si foi colocada em prática. Então, irmão, tô realizado aqui, tô surpreso, e obrigado por proporcionar uma conversa como essa. Acho que nada é por acaso, né? Eu falei pra você que eu não tava topando podcast e as pessoas que estão perto de mim, elas costumam, mesmo que sem querer, serem parte do plano estrategicamente posicionado para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Então, a minha assistente viu o podcast e falou, cara, Davi, vai lá participar que tem algo lá. E realmente E tinha. teve. Obrigado, inclusive, às pessoas envolvidas. Nossa, tô arrepiado, irmão. Muito obrigado. A todas as Agradeço a pessoas todos. E é isso, velho. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem bem, me sigam no Instagram. No Instagram talvez vocês não vejam esse Davi. Já aviso logo de antecedência para que vocês saibam disso. E eu queria repetir, aproveitem, porque é raro esse Davi aparecer aqui, viu? É igual... Talvez seja a primeira possibilidade que você teve e talvez agora passe a fazer mais sentido. Não, sentido faz, sempre fez. E sempre esteve aqui. Eu acho que faltava, não faltava porque é uma posição de escassez, mas eu acho que era necessário. Chegou o momento. De falar sobre isso. Chegou o momento. Eu acho que você percebeu, eu acho que eu percebi também. Chegou o momento. E quando é pra ser, as coisas... Tem o seu tempo, perfeito. Os astros se alinham. É.
Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Cara, só pra gente finalizar, eu quero agradecer, obviamente, a empresa que nos apoiou hoje, que quando soube que você estava aqui ficou muito feliz, que é a Conex Marcas, que é uma empresa aí que cuida do registro de marcas, que resguarda a marca do Forjando Resultados. E aí ele sempre manda uma pergunta pra gente fazer para o nosso entrevistado, principalmente por ser do segmento deles. A Conex hoje, que é uma assessoria de registro de marcas, ela falou o seguinte, cara, pergunta pro Davi, ele como empreendedor já, por estar envolvido com muitas marcas, com vários negócios, qual que é a importância do registro de marca para um negócio, Davi? É fundamental, cara. Eu já perdi muita marca porque não fiz o processo anterior. Você já perdeu marcas? Já perdi muita marca. Hoje eu registro tudo, cara. Até sonho, até cheiro eu registro. Puta, até sonhei com o nome, pá, eu registro. Mesmo se não vai utilizar, você registra? Registro. Prefiro pagar e se eu quiser utilizar depois, eu utilizo. Porque é algo muito sério aí, que é algo que, cara, que eu já vi empresas tendo que mudar todo o material de comunicação de um branding que foi investido por anos para que acontecesse e literalmente de uma hora para outra teve que mudar tudo porque não tinha feito registro de marca e chegou um processo, teve que... É um erro irreversível, né? Irreversível. Uau. É uma burrada. Sabendo que pode acontecer, faz o trabalho de registrar. E aí escolhe a empresa de preferência e dá uma olhada na empresa aqui do patrocinador do podcast. Cara, então, além das redes sociais do Davi... E me manda um Pix. Além das redes sociais do Davi, que vai estar aqui embaixo, vai estar também os da Conex, que vai estar aí para te assessorar, para te instruir, tirar todas as dúvidas. Você pode chamar o pessoal ali nas redes sociais. Queria mandar um abraço, inclusive, pro Leonardo, pro Marcelo, que tem um trabalho, um atendimento incrível. E hoje a gente viu que esse atendimento é básico, hein, rapaziada? Ó, vocês já são diferencial, que vocês fazem um excelente atendimento. Então, parabéns aí pro pessoal da Conex Marcas e obrigado por contribuir com esse processo. Davi, obrigado, irmão. Tamo junto. Conversa aqui, as portas estão abertas pra você. Tudo que você precisar da gente, conta com a gente. Tenho certeza que nada por acaso, eu acredito nisso também. E você tá sempre as portas abertas pra você aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.